dia, boa tarde, boa noite, galera! E hoje a nossa convidada maravilhosa, gente, uma pessoa que tem um propósito assim de vida, de resgatar mulheres, ajudar mulheres, e ela me deu a honra de estar comigo aqui hoje para falar um pouco da história dela, né, gente? Porque só transformando para ser para transformar. E isso é maravilhoso. Eu quero apresentar para vocês Carita! Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigada. Maravilhosa. Pelo convite. Estou lisonjeada, muito honrada de estar aqui. Eu sou Carita Mantovani, sou fisioterapeuta, sou empresária, sou coach, sou mãe do Pedro, uma mulher divorciada e que batalha para libertar mulheres. E assim como eu fui liberta, a minha luta de vida é fazer com que as mulheres entendam quem são. Maravilha. Vivam a identidade. Isso é ótimo, cara. Eu acho que no momento que a gente vive, né? Eu tenho 47. Quantos anos você tem? 40. Então, eu sou 7 anos mais velha que você. E a gente, nessa era que a gente vive, né? A gente fala que a mulher ela é livre. Até que ponto que ela é livre, né? Então eu gostaria de saber como que você chegou nesse ponto. O que aconteceu com você para você chegar a esse ponto de querer resgatar pessoas? A gente só quer resgatar quando a gente resgatar. Você poderia contar um pouco de como foi essa história, essa sua trajetória? Bom, minha vida começou muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E uma família com muito amor, muito rica de amor, mas com necessidades que eu precisei trabalhar cedo. E na rua a gente começa a ver muita coisa no mercado de trabalho. Eu fui, vamos dizer assim, que eu não sabia quem eu era, então eu aceitava muitos lugares. E eu tinha muita capacidade, mas o meu merecimento e minha identidade era zero, então eu não sabia quem eu era. Eu só ia trabalhando e fazendo. E isso foi passando, me formei, me apaixonei pela fisioterapia, trabalhei muito, vendia chocolate no farol para pagar minha faculdade. Isso foi incrível, porque eu fazia isso feliz. Eu sabia que ia ser um divisor de águas. Me casei. E quando eu me casei, eu me vi num relacionamento assim, eu saí da casa dos meus pais para casar. E meu pai e minha mãe foi um casamento lindo, acho que o mais lindo que eu já vi na vida. Meu pai honrou minha mãe até o último dia de vida. Seus pais são vivos? Meu pai faleceu. Tem um ano que meu pai se foi, minha mãe viva, maravilhosa. São aqui de Guarulhos? São de Guarulhos. E eu tinha aquela referência de amor, de cumplicidade, de parceria. Minha mãe, vamos dizer que no melhor dela, ela me criou para ser diferente. Minha mãe me criou e ela sempre falava assim: você não vai depender de homem nenhum. Você vai ser bem sucedida, você vai trabalhar. Ela me criou para ser um furacão. Eu falo que ela criou um homem. Ela deixou uma essência masculina muito forte. E aí quando eu me casei, isso veio à tona. Porque como você ocupa o seu lugar de esposa, querendo ser o homem da relação? E quando eu me casei, muito nova, sem experiência, casei com 25. 25 anos você casou? 25 anos, eu fiquei 11 anos com meu primeiro marido. E a gente tinha uma relação muito boa, de amizade, cumplicidade, mas eu não sabia o meu lugar na relação. E a relação não acabou por causa dele, por causa de nós. E eu continuei repetindo os meus erros. E eu repeti tanto a ponto de me casar muito rápido na segunda vez e cometer o mesmo erro. E quando o meu casamento na segunda vez, logo eu voltei de lua de mel grávida, veio meu filho e um ano depois eu me separei. E eu entendi que o problema não era o outro, eram as permissões que eu dava. Porque eu tinha minha identidade tão fraturada que eu entendia que aquilo era o normal. Aquilo podia ser comum, mas não era normal. E é meio contraditório dentro do que você vivia, né? Porque como você falou, você tinha uma mãe e um pai com um casamento. Exatamente. E aí quando você casou pela primeira vez, você ficou quanto tempo casada? Eu fiquei 11 anos no total, 5 anos de namoro e 6 de casamento. E, nossa, 6 anos durou o casamento ainda. Quer dizer, durou A gente era bastante. muito parceiro, muito amigo, mas o casamento acabou. E aí vocês não tiveram filhos? Não tivemos filhos, não nos encontramos mais, a vida seguiu. Ô, cara, e dentro desse primeiro relacionamento que você se separou, o que você detectou? Qual foi a maior falha conjugal que você detectou? Porque eu acredito que o fim do relacionamento não se dá por uma pessoa só, Sim, mas por um os casal. Mas dentro da sua parte, o que você acha que dentro daquele relacionamento foi um boom para cada um ir para um lado? Eu assumi Porque o lugar. foram 11 anos. Eu assumi o lugar do meu marido.
Eu queria ser marido da relação. E ele deixava? Não. Em nenhum lugar fica vazio. Ele precisava de outra mulher para pôr no lugar. Então, eu inutilizei ele como marido. A minha essência masculina de tanta força, eu não deixava ele tomar as decisões, eu tomava. Eu sou dominante, influente, então eu queria resolver tudo. E eu não dei espaço para ele ser o homem da relação. E acabou, até que ele entendeu que ele precisava de outra mulher. E aí houve uma traição. Houve uma traição. Houve uma traição. Eu fui traída e saí muito ferida. Porque na época eu não tinha maturidade, nem inteligência emocional para entender o meu erro. Eu só me culpava. Né? A pessoa que é traída, ela se pergunta o tempo todo por que ela foi traída. O que faltou para o outro. E na realidade não tem nada a ver com você, tem a ver com o outro. Sim. Né? Uma traição é muito com o outro, mas é a margem que você deu, a permissão que você deu no relacionamento. Faltava uma mulher. 2 homens não ficam juntos num relacionamento hétero. Ele precisava de uma mulher. E tá tudo bem. E eu não entendi os meus erros, eu não me curei, eu simplesmente queria virar a página e eu casei de novo, eu cometi o mesmo erro. E depois de quanto tempo você casou de novo? Em 1 ano. Em 1 ano você casou 1 ano de eu novo? namorei e me casei. Eu voltei grávida pelo dia. O filho era desejado? Era desejado. Né? Desde que a gente começou a namorar, ele queria muito um filho. E eu também queria, porque eu nunca quis ter filho, até eu me separar. Quando eu me separei, eu me senti sozinha, desamparada. E foi uma situação de muita dor, porque eu vinha de um lar onde casamento é para sempre. Eu fui criada para ser para sempre. Era uma vergonha para mim. Como que eu vou olhar para minha família e você é a primeira mulher separada? Imagino. Eu sofri mais com isso do que com a própria traição. E aí eu decidi, né, tive que me separar, enfrentar. Casei de novo, cometi os mesmos erros, a história se repetiu. E de uma forma onde eu fiquei muito mais fragilizada, porque eu tinha uma criança. E nesse processo eu tive uma gravidez que não foi tão tranquila, porque meu relacionamento já não estava bom. Então eu engordei muito, eu tive eclâmpsia. Nossa. E eu me vi assim, com um bebê no braço, num casamento onde eu não era mais feliz. Onde eu precisava tomar a decisão e eu não tinha força, porque eu estava 30 quilos a mais. Minha vida desmoronando. E foi a hora que eu entendi que eu precisava me mudar. Que não era o outro. Eu ia repetir os erros. Quantas vezes acontecesse, eu ia fazer a mesma coisa. Que permissão é essa que eu dava para o outro a ponto de eu ganhar tanto peso para me proteger? Foi onde eu comecei a estudar coach. Foi onde eu comecei a fazer neurociência. E no processo de busca pela minha identidade, o que eu sou de verdade? Sim. Eu comecei a unir tudo que eu já fazia com estética, com... Você já trabalhava na época com estética? Já trabalhava? Sempre trabalhou? Sempre trabalhei. Eu fiz faculdade com meu primeiro marido. Que foi a de fisioterapia? A de fisioterapia. Então, a minha primeira formação em fisioterapia. Depois eu fiz dermato funcional, saúde da mulher, me especializei em emagrecimento. E nessa situação, trabalhando com estética, já sendo uma referência na cidade, eu estava com 30 quilos a mais. E foi a minha maior prisão, porque a minha autoestima não existia mais. Então eu estava dentro de um relacionamento ruim, mas eu não existia. Então eu não tinha como sair. Eu precisei de muita ajuda. Por isso que eu falo, sozinha a gente não consegue. Sim. Eu lembro que eu cheguei na terapeuta, na psicóloga maravilhosa que me acompanha até hoje. E falei assim, eu preciso nascer de novo. Eu morri. Eu não sei quem eu sou, eu me espelho e não me reconheço mais. Eu estou sangrando. E eu vou sangrar em cima de todo mundo. E quem mais vai sofrer é meu filho, porque ele é um bebê e depende de mim. Fala. E ela falou, e o que você quer fazer? Eu falei, a única certeza que eu tenho agora é que eu preciso nascer de novo, preciso me separar, e eu preciso ter força para isso. E aí, tipo assim, aí vem dentro aquela situação. Pela segunda vez. É um sentimento de derrota, né, cara? De fracasso. Isso. Nossa, cara, não é possível. É a sensação que você está cortando o seu corpo. É. Para uma pessoa que foi treinada para ser perfeita. Melhores notas, os melhores resultados, o melhor faturamento. Trabalhei 8 anos para uma empresa, rampei a empresa. Então, não existia fracasso, não tinha uma história de fracasso no meu meio. Dinheiro, eu fazia dinheiro. Então, quando veio a história da separação pela segunda vez, e eu naquele momento vulnerável, emocional, eu ouvia muito assim, mas vai acabar com a tua vida se separar da segunda vez.
Até eu entender que tá tudo bem. Um dia eu repeti, eu falei uma frase que me marcou muito na minha dor. Só dói a primeira. Só dói a primeira. E aí a gente vai aprendendo com a dor. E Deus foi muito generoso, porque nesse momento que eu precisei me separar, eu fui muito amparada pelos meus amigos, pela minha família. E ter um filho foi o grande presente de Deus. O Pedro veio assim sob medida, porque ele é minha força, ele é minha fortaleza, ele é minha razão de viver, ele é minha alegria. Não tem tristeza do lado dele. E ele tem uma sensibilidade, e eu posso dizer que uma espiritualidade que eu ainda nem comecei a conhecer, de tão incrível que meu filho é. E ele me deu tanta força, ele olhava nos meus olhos. Eu lembro o dia que eu estava chorando muito porque eu não tinha uma roupa para trabalhar. Nada servia, minha leg não servia. E eu comecei a chorar, falei, como eu vou trabalhar? Eu lembro que eu fiquei olhando, ele me olhou no olho, mas naquele momento eu falei, filho, por você nós vamos emagrecer. Eu não tinha força para nada. Eu amarrava ele no canguru para correr. Eu comecei a correr com meu filho no canguru. Caramba. Com 6 meses. Ele tinha 6 meses. Você já estava separada já? Não, ainda não. Ainda estava dentro do meu processo de cura, vou dizer assim. Ainda não tinha força para isso. Eu tinha um filho pequeno, eu não queria deixar meu filho sem pai. São milhões de vozes que você ouve. O problema não é o que está acontecendo, é tudo que sua mente cria. Sim. Na dor, a sua mente cria só cenários catastróficos. E aí eu fiquei lutando para que meu casamento se restaurasse nesse processo. Mas eu comecei a correr com meu filho, comecei a me alimentar melhor por ele. Quando eu vim, 6 meses, eu tinha emagrecido os 30 quilos. Em 6 meses? 6 meses. Estava forte. Estava preparada para o que eu ia enfrentar. Foi fácil? Não Claro foi que não. fácil. A minha Nunca pode separação... romantizar nada, cara. É muito difícil. as pessoas normalizam que não é normal. Sim, verdade. Não foi fácil. Foi uma luta que eu falo que é somente Deus que dá força. Porque eu olho para trás e falo, cara, não consegui. Porque o cenário era desfavorável em todas as áreas. E quando eu decidi me separar mesmo, o Pedro foi a grande alavanca. Mas eu precisei antes, eu entendi o quê? Eu não posso me separar como eu estou. Eu emagreci, eu me fortaleci. Eu abri uma empresa, eu abri minha clínica, não essa que eu estou hoje, mas eu abri uma clínica. Eu me posicionei em todas as áreas da minha vida para segurar aquela que ia desmoronar. Então eu estava forte para passar pelo processo. E como que você conseguiu se fortalecer diante de uma situação tão difícil que você passava dentro de casa? Porque você está falando que vocês tinham um relacionamento muito conturbado. Sim. E como que você fazia? Quais eram as ferramentas que você usava para você se fortalecer, buscar esse tempo de processo, porque tudo é um processo e existe tempo, para se manter ainda dentro desse casamento? Como que era lidar com essas duas, com esses dois extremos de emoção, né? O que me ajuda muito, sempre me ajudou, foi o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Isso é propósito. Então, estar bem é um personagem. A gente às vezes está sangrando por dentro, mas a hora que eu coloco a minha roupa e o meu jaleco, acabou, eu não tenho problema, eu estou ali para você. E quando eu ia ouvindo a história das minhas clientes, ia atendendo durante o dia, aquilo ia deletando o ruim, eu ia, vamos dizer assim, esvaziando o copo para mais uma noite, para mais um dia. Então, o meu trabalho foi o meu combustível, foi o que me impulsionou a passar por aquele processo e a minha busca por conhecimento. Porque eu não fui fazer um curso de autoconhecimento porque eu queria me curar, não tinha consciência que eu estava doente. Ah, você não tinha? Não tinha, eu achava que estava normal. O meu orgulho me dominava. Porque o orgulho é aquele amante bonzinho. Ele entra na infância dizendo que você é vítima, é coitadinha. E quando a gente vê, ele já está ali falando, todo mundo é errado, é você que está certo. É ele que é o culpado, é só ele. Você não fez nada para merecer isso. Ô, cara, no seu primeiro casamento, você basicamente foram troca de papéis, né? Sim. Você basicamente eram 2 homens que conviviam na mesma casa. No seu segundo relacionamento, qual foi a identificação do seu comportamento referente a esse seu atualmente? Até porque as pessoas não são iguais, né? Como que era? Mesma coisa. Você também era autoritária, era o mesmo padrão? Repetia o mesmo padrão. Eu queria controlar, eu queria dominar, eu queria ser provedora, eu queria dar ordem na casa. Só que no meu segundo casamento, eu enfrentei uma pessoa que tinha uma essência masculina muito alta. Então, homem com homem, conversa diferente. Então, esse foi o grande ponto
do segundo, assim, que foi mais, vamos dizer que foi mais dolorido, porque eu já estava machucada, né? Eu não me curei do primeiro. Sim, claro. Eu entrei num relacionamento ferida, carente. Me Então, agarrei não era- nele como se fosse um salvador. Não era um relacionamento abusivo. Não, Se fosse falar, isso seria mais você abusando da É. coisa ou não? não acho que nem eu nem ele, não era um relacionamento abusivo. Mas era um relacionamento onde eu não tinha espaço. Porque quando começou os conflitos, você pensa para falar, você pensa, e aí você vai deixando de ser você. Porque você não quer arrumar briga, não quer arrumar confusão. Então você quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Só que chega uma hora que você não sabe nem quem é você mais. Foi a hora que eu ganhei peso, foi a hora que eu me perdi. O primeiro casamento, só para me entender, o primeiro casamento você enfrentava. Você tipo Eu nunca assim. briguei com esse marido. Não, quando eu falo assim, enfrentava assim, você enfrentava para fazer aquilo que você queria. Sim, não, eu Pronto, precisava nem vai fazer e enfrentar. Eu pronto. não precisava nem enfrentar, não tinha O como. segundo já te botou na casinha, na caixinha. segundo Fica aí, já- filho, segura a bola que você aqui não canta de galo, não. Já foi É. mais assim. Geralmente sempre é essa história. É. O primeiro a gente, não é que a gente vai lá e afronta, mas a gente faz o que a gente quer Sim. e o outro suporta. Mas Porque sempre o relacionamento já é algumas diferente. pessoas, igual meu primeiro marido, ele foi a permissão que ele me deu. Sim, Né? Ele me deu a permissão para fazer. O segundo também, até certo ponto. sim. E aí quando ele percebeu que eu estava perdendo, porque eu ouvi uma frase muito marcante dos dois. O primeiro olhou para mim e falou assim: eu sou o seu mordomo. Eu falei, caraca, eu dominei ele nesse ponto. E o segundo falou assim para mim: eu sou o seu motorista. Eu ouvi duas frases na separação que foi onde eu falei assim: para, você vai atrair o mesmo tipo de homem, o mesmo tipo de relacionamento. E eu jurei para mim mesmo que eu não arrumaria mais ninguém, enquanto eu não entendesse quem eu era de verdade e voltasse a ser uma mulher. Porque eu não nasci para ser Mulher Maravilha. Sim. Eu não quero viver em luta, em batalha. Isso dói, você está sangrando o tempo inteiro. Eu sangrei tanto, que eu não sabia mais quem era a Carita. E a sua mãe, ela tinha esse comportamento no relacionamento dela? Não. Minha mãe sempre foi feminina, dona de casa. Aquela esposa, quando a gente fala sobre submissão, né, é uma coisa que pra mim batia muito, porque eu também era muito autossuficiente, porque isso se chama autossuficiência, achar que você não precisa de ninguém. E quando as pessoas falam pra mim, Valquíria, mas você tem que aprender a ser submissa. Eu falo, não sou otária. Não sou otária. E aí, na verdade, depois você vai descobrindo que submissão não tem nada a ver com ser otária, né? E a sua mãe, nitidamente, exatamente, sua mãe era submissa, assim como eu também fui criada como mulher extremamente submissa. Ser submissa não é ser otária, mas a minha visão era. Minha mãe, ela tirava o que ela queria do meu pai. Com o jeitinho dela. Sim! Com o jeitinho dela, até meu pai ir embora, era assim. Meu pai dava comida na boca dela. Uma coisa linda, assim, sabe? Mas com jeitinho, com amor. Ela adorava. Meu pai nunca comprou uma roupa, ela comprava as roupas do meu pai. Mas ela carregava uma grande frustração. Eu sempre ouvi minha mãe falar assim: meu sonho era ser psicóloga, mas aí veio os filhos e não deu. Então, por isso que ela sempre impôs para nós. Sim. Você vai ter profissão, você vai trabalhar. Por isso que eu falei, no amor, ela gerou uma outra essência dentro de mim. E eu tinha que provar para o meu pai e para minha mãe que eu era boa. Então eu tinha que ser a melhor E da por que sala. você acha que você tinha esse pensamento? Que você tinha que Eu provar tinha para que eles? honrar, porque eles depositaram em mim a confiança. No meu interno, eu não entendia, mas eu tinha que ser a melhor. Porque meu pai não ia ficar feliz. Meu pai assistia uma apresentação de trabalho meu, eu tinha que tirar nota 10. Porque eu sabia que meu pai ia chegar com um buquê de flor. E isso foi gerando em mim uma pessoa que não podia errar. Sim, uma autocobrança muito alta, né? Mulher Maravilha. E eu ia assim, salvando todo mundo. Carregando todo mundo nas costas. O dia que eu me vi no chão, eu falei, chega, eu não quero mais isso. Eu quero saber como é ser uma mulher. Eu quero saber como é ter uma vida leve. Poder dormir, poder fazer um exercício sem me culpar. Poder brincar com meu filho o dia inteiro, porque eu fechei minha agenda. E aí foi onde eu me vi naquele cenário. E eu falei, chega, eu não vou me relacionar com mais ninguém. E para a segunda separação, qual foi o ápice? A primeira foi a traição. A segunda, qual foi o ápice que te despertou e falou, não, para mim chega agora? Não existia mais uma relação. Não existia respeito, não existia carinho. Não existia mais. A gente foi muito rápido, namoro, levado, casamento. E quando a gente se conheceu de verdade, eu não era a pessoa que ele queria, nem ele era a pessoa que eu queria. E a gente se afrontava, a gente se agredia.
verbalmente. E eu me via ali muito ferida e fazendo a mesma coisa que ele fazia. Se igualando. Se igualando. Por isso que quando eu saí do relacionamento, o ápice não foi uma história bonitinha. Né? O final do relacionamento não foi bom. Foi extremamente ruim. Tóxico. Porque eu permiti chegar naquele ponto. Eu não posso falar, ele é isso, não. Eu me permiti. Eu dei a permissão para que ficasse ruim. Porque foi tão ruim para mim quanto foi para ele. Sim. E quando eu saí, eu tomei uma decisão que eu não queria. Eu queria saber quem era a Caia. Por que eu estava repetindo eles? Que eu conseguia ajudar a vida de todo mundo. É a minha ladeira abaixo. Tinha um filho para criar. E foi onde eu entrei no coach. Onde eu fui fazer um curso para levar conhecimento para as minhas clientes. Não foi para mim. Eu fui lá para aprender uma ferramenta nova. Fazer PNL. E ali eu descobri quanto buraco, quanto vazio existia em mim. Quanto eu nem sabia quem eu era. Eu era aquela pessoa que falava, eu sou católica não praticante. Aí que eu ia no centro, de vez em quando eu ia lá ouvir um louvor. Eu não tinha nem espiritualidade canalizada. E se você falasse assim, cara, o que você gosta de comer? Eu não sabia. No meu primeiro relacionamento, meu marido escolhia comida. No segundo, já estava no vai, qualquer coisa, qualquer jeito. Eu ia para um restaurante e eu não conseguia escolher. Eu abria o cardápio e falava, o que eu quero comer? Eu ficava horas para escolher um prato, porque eu não sabia quem eu era. E aí, quando eu mergulhei nessa jornada de autoconhecimento, foi algo para mim muito doloroso. Sim. Muito doloroso. Como dói você saber os seus erros, assumir os seus erros. Como dói você saber que você mesmo, com as suas mãos, destruiu sua vida. Como dói. E aí foi onde a primeira decisão que eu tomei foi encontrar Jesus. Eu lembro que eu estava num curso com uma cabeleireira e ela começou a falar de Jesus com amor, e ela chamava ele de pai. E eu falei, cara, eu quero conhecer esse pai dela. Nossa, também é pior, né? Quero conhecer esse pai dela. E como eu disse que eu tenho um filho muito diferente, meu filho eu brinco com Jeremias, eu chamo Jeremias, que é um profeta, que ele fala. E ele começou a cantar louvor dentro de casa sem nunca ter ouvido. E eu decidi ir para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu vi que é o lugar do meu filho. Ali é o lugar dele. É o lugar que ele se conecta, que ele toca bateria, que ele pega o microfone, ele prega, ele canta. Com 4 anos de idade. E eu fui arrebatada. Eu fui para a igreja só para levar meu filho. Para saber quem era esse Deus que chamavam de pai. E Jesus me pegou de uma forma assim, e ele começou a restaurar a minha identidade. Quando eu descobri, Salmo 139 me marca muito. Eu te criei. Eu falei, ele não me conhece, ele me criou. E começou a fazer muito sentido para mim tudo que eu tinha passado, para estar ali aprendendo com ele. E foi onde começou a vir o meu amor por levar a palavra. Porque a palavra de Deus ela é clara, ela cura, ela restaura, ela restitui. E eu entendi que eu não era aquela pessoa, me tornei aquela pessoa, mas a pessoa que ele criou não era aquela. E eu decidi passar por um período sabático da minha vida, sem me relacionar com ninguém. Porque eu falei, qual é meu imã? Eu decidi me curar, eu decidi limpar os meus pensamentos, eu decidi que algumas narrativas que eu tinha não podia existir mais, porque eu cheguei num ponto que eu falei assim, nenhum presta. Até o dia que o Espírito Santo me fez olhar para o lado, eu falando isso, olhando para o meu filho. Cara, eu tenho um homem dentro de casa. E eu comecei a mudar o meu olhar. Eu falei, e se eu sou boa e estou sozinha nesse mundo, também existe um homem bom que está sozinho. Com certeza. E Deus foi tão bom que começou a me colocar em mesas diferentes, em cenários diferentes, em lugares diferentes. Que eu encontrei pessoas com casamentos incríveis, eu encontrei pessoas boas, eu encontrei homens bons. E isso começou a me ressignificar. Que não é a sua história. E não é que os meus ex-maridos são ruins. Não. A relação foi ruim, a atitude foi ruim. Mas eles são pessoas boas. Mas a pessoa não é boa pra você, mas é boa pra outra pessoa. Boa pra outro. Sim. E eu comecei a liberar algo que foi divino no meu processo, que é o perdão. E não é só o perdão para o outro, é o alto. Você perdoar. Porque a culpa que a gente carrega é uma mala que é impossível de subir uma montanha,
É impossível de fazer longas jornadas. Então você tem que liberar aquela mágoa. E o perdão para mim foi o mais difícil na caminhada. Eu sempre fui uma pessoa muito grata. Tá chovendo, eu tô feliz, tá sol, eu tô feliz, eu gosto de contemplar, eu sou libriana. Mas era um peso, a dor, o buraco, a mágoa que eu sentia. Principalmente porque eu me perguntava muito, cara, como você se colocou naquela situação? Por que você permitiu chegar até ali? Não, e o pior é que assim, a gente vai levando a carga tão pesada que a gente vai se afundando cada vez mais, né? Porque eu fico pensando, o que você sentiu? Porque o primeiro casamento, você levou o peso de que, pô, eu fui criada num casal maravilhoso, que é o meu exemplo, e aí acabou meu casamento. Agora, acabou meu casamento e eu tô com um filho no braço. E agora já não é mais só a minha vida. Agora eu tô fazendo uma merda pra minha vida e pra vida desse menino. Como que foi isso pra você? É o peso, né? Quando eu me separei a primeira vez, doeu muito tomar a decisão. Eu falo que doeu mais contar para os meus pais do que passar Sim. por aquilo. Eu sofria e quando eu contei para meus pais, meu pai na época olhou para mim e falou assim, minha filha, por que você não começou antes? Vem para casa, pega tuas coisas para casa. Você tem casa, você tem família. E eles me ampararam e cuidaram, mas eu não cabia mais ali. Ah, quando a gente sai de casa, Eu não cabe cabia, mais, né, eu saí de gente? casa Não cedo, dá. eu morei fora, eu não cabia mais ali. E aí logo eu fui pro meu apartamento. E aí a minha vida começou assim, mas eu nunca tinha morado sozinha. Eu saí da minha casa para Ah, da morar, primeira separação você foi morar sozinha. fui morar sozinha, aquilo para mim foi um buraco. Sim, Eu não imagina. sabia quem eu era, como eu vou ficar comigo. Você não fica com estranho. Não. Para mim era terrível. E voltar para casa, não ter ninguém, abrir a porta e a casa do jeito que eu deixei. Porque quando eu casei, eu fui morar com a minha sogra. Então era família grande, era meu cunhado, minha sogra, meu marido. Ela continuou o mesmo fluxo que eu vivia na minha casa. E aquilo para mim foi tão ruim que quando eu comecei a namorar, eu falei, vem morar comigo. A solidão, né? E Solidão. outra coisa, eu falo assim que quando você não é, quando você se depara e fala, cara, eu não consigo ficar comigo mesma, para e reflete, olha o que você está dizendo, você não consegue ficar consigo mesma. Você acha que os outros conseguem ficar com você? Ninguém consegue, eu era insuportável. Sim, Eu era uma máquina. Trabalhava, eu não queria nem saber se o outro estava doente, não. Eu cobrava todo mundo, eu queria resultado, era business. Eu tinha que dar números. Nunca parei para perguntar, você está bem? Do jeito que eu lidava comigo, eu lidava com os outros. E eu era tão humana com os meus clientes, com os meus pacientes, eu ouvia, eu exercitava toda a minha humanidade ali. Aí quando as minhas colaboradoras entravam e falavam, tá doente, eu falo, toma um remédio, vai, não tá esperando. Vai, que olha essa cara que ninguém Eu quer não obrigado. perguntava nem o qual era a dor, na verdade. Era uma loucura. E aí, quando eu me separei a segunda vez, algumas decisões eu já tinha. Eu queria me restabelecer com o meu filho. Eu olhei e falei, cara, eu tomei uma decisão errada e tá tudo bem. Não dá para voltar atrás, não sou mais sozinha, não vou para casa dos meus pais, vou me Até porque manter o filho aqui. também é uma bênção, né, gente? Vou me manter aqui e vou cuidar dessa criança, vou educar, vou fazer ele se tornar um homem. Esse era um critério que eu tinha assim, e vou educar ele como eu acho certo. Não tem o certo e errado, tem o nosso certo, né? Exatamente. Vou criar ele com amor, vou criar ele com paciência, vou criar ele com conversa. Não, ele não vai crescer num lar disfuncional. Porque eu chorava muito, porque eu falava, mas meu filho, ele vai ter mãe e pai juntos. Até eu entender que filho não precisa de pais juntos. Ele precisa de um pai e uma mãe feliz. E às vezes os pais ficam em relacionamentos tão ruins, tóxicos, mostrando uma linguagem de amor para os filhos. Porque minha mãe me ama. Meu pai ama minha mãe, mas ele trata mal minha mãe, é o jeito certo de amar. Sim. E eu falei, não quero passar essa comunicação, eu quero que ele cresça sabendo cuidar de uma mulher, sabendo proteger uma mulher, sabendo ser um homem, honrar. A gente ouve muito, meu filho vai ser um pegador. Não, meu filho não vai ser, meu filho vai ser um homem que vai conhecer uma mulher. Uma mulher, ele vai se apaixonar, ele vai casar, formar família, ele vai honrar aquela mulher. Porque não estou criando filho para o mundo, eu criei para Deus, debaixo dos princípios que Deus deixou para a gente. Então, quando eu entendi que eu não ia fazer ele sofrer,
mas que eu ia fortalecer ele, isso foi o maior peso que eu tirei das costas para tomar a decisão. Mas ele tem convívio com o pai? Tem, convive bem com o pai. Isso é importante. Ele é um pai presente. É porque a paternidade faz parte, né, da vida dele. Ele não é um bom marido, né? Ele pode ser um bom Sim, pai. sim. Isso não faz muita diferença, E né? ele não foi para mim, Sim, pra você. né? Na vida dele, assim como eu passei por transformações, eu acredito que ele também passou. Ah, com certeza. E aí, daí você já tinha a sua clínica já, quando você partiu para esse novo mundo do coach. O que significa a palavra coach para você? Coach é um profissional que vai tirar você de onde você está e levar você para onde você quer. Então, você acha que dentro do sistema desse novo mundo, né? Porque, na verdade, eu lembro de se falar muito de coach há anos atrás, né? Tipo, na época, quando eu estava me formando em psicanálise, a gente ouvia muito, né? E aí, tipo, eu também tive a formação de PNL, de coach e tudo mais. E é muito engraçado, porque eu nunca, às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam, você é coach? Por algum aspecto, cara, aquela palavra coach me incomoda. Me incomoda. Porque eu achei, sobre a minha opinião, tá, isso? Eu achei que foi generalizado de uma forma, de uma forma tão ridícula, que hoje qualquer um fala que é coach. Então a gente tem hoje um coach da internet, um coach da moda, um coach da limpeza. Cara, o que é coach? Então, assim, é uma coisa que sim, eu tive que ter a formação, porque quando a gente estuda tudo isso, então a gente tem a formação. A PNL, eu acho que a princípio, até uma técnica, porque para mim não é uma técnica, tá? Porque a programação neurolinguística é uma técnica voltada para a área da psicologia, mas assim, é tão banalizado, e eu vou te confessar que toda vez que você fala que você é coach, me incomoda. Porque você é muito boa para ser coach. Então, eu acho que poderia mudar o codinome, pelo menos para mim, porque eu vejo que é banalizado. E quando a gente fala, porque eu conheci muitas pessoas que se nomeavam coach e eram péssimos. Acabaram com a vida de pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente trabalha na área sentimental, psicológica da pessoa, que é o que você faz, a gente tem que ter muita responsabilidade, é a vida do outro. E quando você fala coach, me cria como que se fala? Ranço. Não é nem ranço. Eu fico incomodada porque eu olho e falo, cara, ela não deveria se considerar coach. Porque o coach para você é algo ruim. Né? Você Eu falo, tem experiências de conhecer pessoas ruins. Isso, e tipo assim, eu falo, cara, e assim, não, e porque foi nitidamente, totalmente banalizado. Qualquer um na esquina é coach. Então, quando você fala que qualquer um na esquina é coach, é a mesma coisa que a gente falar sobre as mídias sociais. Ah, todo mundo é influencer. Tá, você é influencer do quê? O que você faz? Tipo, o que você tá levando? Então, assim, só que ao mesmo tempo, eu tenho trabalhado sobre isso em mim, porque eu falo, cara, tá, mas por que eu me incomodo? Me incomodo porque quando eu vejo que uma pessoa, sobre o meu ponto de vista, é uma pessoa que tem capacidade, é uma pessoa que tem propósito, é uma pessoa que se esforça para levar para o outro, para a vida do outro, porque eu acredito que todo mundo tem que ter já uma união. Nós temos que ter um exército. Eu sempre falo assim, cara, vamos fazer parte do mesmo exército? Sabe aquele exército daquela tropa de choque? Que chega com aqueles escudos batendo, pá, pá. Nós chegamos, mas chegamos para fazer a diferença na tua vida. Chegamos para te acompanhar, para te ajudar. E quando eu fui vendo nessa área, porque há 4 anos atrás, pessoas se nomeando como coach e estragando vida de pessoas. Sabe, pacientes chegando a mim e falando, não, mas eu estava com o coach de fulano de tal. Eu respirava, porque eu não tenho que levar para o outro aquilo que é meu. Mas eu falo, gente, como é que a pessoa está fazendo isso? Então, quando eu olho para você e você fala que você é coach, me incomoda. Porque você não é uma coach. Você não é. Eu sou. Você é uma mentora. Eu sou mentora e eu sou coach. As pessoas que se nomeiam coach, às vezes nunca fizeram curso de coach. Assim como a gente vê muito na minha área, tá? Muito médico ruim. Total. Você fala, cara, esse cara não fez medicina. Pela internet, eu acho. Você vê psicólogo? Não, até ele fez. Às vezes ele fez. Assim como o coach fez, como o psicólogo fez, todo mundo fez. E é sobre tá a acabando? pessoa. Não, a prova é Yasmin. Aqui veio da cirurgia. Ah, é? Pois é. Ah, é verdade. A gente teve uma pessoa que veio, uma convidada, e ela fez uma lipo HD com um médico
que não era cirurgião plástico, ele só era um clínico geral. Olha isso. E aí, mas sabe, cara, a minha indignação é como as pessoas lidam com isso, cara. Então, toda vez que eu olho pra você, eu falo, não, ela é mentora. Mentora é aquela pessoa que pega na mão, que carrega junto, que tá junto, que é isso que você faz. Eu sou mentora, mas eu também sou coach. Eu tenho uma formação e eu tenho muito respeito. Se você fala fora do Brasil que você é coach, você é tratada como uma uau. Aqui dentro se banalizou. Porque todo mundo diz que é coach, as pessoas fazem um cursinho online diz que é coach. Cara, é muito difícil ser coach. Total! Eu fiz um Master Coach, sou formada pela Febracis. Eu estudei mais de 900 horas. Foram 2 anos. Sim. Estudando muito comportamento humano. Fazendo análise de perfil comportamental, fazendo teste, sendo aprovada, ministrando cursos, palestrando, para me tornar uma coach. Então eu levo coach com muito amor. E você vê uma rejeição quando você fala isso? Ou não? Vejo. É. Tanto que existiu um tempo que eu não podia colocar aí na minha rede que eu era coach. Eu acho que era nessa época que tava bem. Nossa! Eu tinha que colocar, igual eu tenho meu coaching grupo que é só para mulheres. Eu mudei. Era mentoria Mulheres Libertas. Eu fui convidada para um podcast, chegou lá e ele falou, Valquíria, não, você está aqui com a Valquíria, psicóloga, coach meu. Coach não. Você vê como que é engraçado, eu, coach não. Aí ele, por que não? Coach não. Não, eu sou só a Valquíria, põe aí Valquíria, assim, agora tá tudo certo. Mas coach não, por quê? Foi bem nessa época que estava numa situação tão banalizada, e aí quando a gente olha, na verdade, eu acho que a minha sensação é de saber que uma pessoa que fez um curso, sei lá, de 20 horas, sei lá, nem sei se é esse, porque eu também fiz o de 900, não, foi de 900? 900 horas? Tem lá, porque tem especificado no nosso histórico. Cara, e a gente estuda muito, porque a mente humana, ela está o tempo todo sendo modificado. O tempo todo está tendo problemas de vários transtornos saindo, sendo diagnosticados. E aí, cara, como que é assim? Como que a pessoa fala isso? Então, assim, quando a gente olha um profissional, assim como algum tempo atrás eu tinha referência aos pastores, porque é o que você falou, existem coisas ruins em todos os lados. Pastores, principalmente. Sim. Né? Tem Tem vários pastores que estudaram coach, tá, querida? Tem muito pastor. Pra usar uma coisa horrível, tá? É. Meu Deus do céu, Jesus amado. Que está transformando o culto, né, com ferramentas de coach para persuasão, para isso. Então, o coach, eu acho o coach incrível. Eu sou apaixonada porque a minha coach mudou a minha vida. É que não posso, né? Você vê, o que mudou a minha vida foi a psicanálise, quando eu me formei nela. Porque basicamente quando a gente entra para fazer ou o curso ou a faculdade, tanto faz, você se entrega um pouco e você é tratada. Você é tratada ali. Todo curso de coach ele é voltado para você. Sim. E quando eu vejo as pessoas falando, porque eu fiz coach, não foi bom, eu falo, como que foi a sua terapia? Como que foi a sua sessão? Me conta. Quando a pessoa fala, você não fez coach, você fez qualquer coisa, não fez coach. Porque coach é pergunta. Sim. Se eu fizer qualquer coisa que não seja pergunta, eu não estou fazendo coach. Porque eu, como coach, a minha missão é a pergunta que vai destravar você, que vai trazer consciência, porque está tudo aí dentro. Eu não posso te induzir, eu não posso ter opinião, eu não posso nada, não é terapia. Sim. Mas a Não, mas a terapia também não pode dar. A minha pergunta é para trazer você para a consciência. Porque foi uma única pergunta que bateu tão forte em mim e me mudou inteiro. Você sabe que eu também tenho formação em hipnose. E aí é muito engraçado, porque todo mundo fala, Val, você pode fazer uma hipnose minha? Eu falo, meu Deus. Eu falo, deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que é hipnose? Primeiro você vai saber o que é hipnose, para depois você falar que você quer fazer. Você está achando que é uma hipnose de entretenimento? Existe a hipnose de entretenimento, mas é uma coisa que, porque, sabe que eu penso em relação a tudo isso? Principalmente na área, que é uma área que é minha, né? Que eu tenho uma formação, que é a área psicológica. Às vezes é a minha indignação de ver as pessoas banalizando de uma forma tão surreal e não prestando atenção, cara, que são vidas, cara. São vidas! Você pode destruir. Exatamente! Então, e outra coisa, é tão difícil a gente voltar para si. É tão como você falou, o pior caminho é o retorno para si mesmo. Então, assim, eu falo, cara, qual é o problema? Por que a pessoa está fazendo um curso, seja curso livre, ou seja faculdade? Cara, primeiro trate-se você. Você não pode dar o que você não tem. Porque as suas experiências refletem no outro. Sim. No seu dia a dia.
você não é mais nada além das suas experiências. Exato. Você é uma pilha de memórias. Então, quando alguém falava pra mim assim sobre casamento, teve um período que alguém falava assim, vou casar. Eu, graças a Deus, a minha língua sempre foi contida. Mas quando eu ia pra casar, não! Vai casar pra quê? Não casa, louco! Miga, sua louca, você vai casar, você tá Né? maluca. É nova, bonita, você vai acabar de ver, tem o mundo lá fora, não vai casar não. E o dia que eu me peguei pensando isso, eu falei, cara, nunca abra tua boca pra falar isso. Sim. Você viu um casamento de uma vida inteira, 50 anos, meu pai morreu, 52 anos, cara. Ah, meus pais têm 50 anos de casando. Né? E só acabou porque o meu morreu. Sim. Senão Que não lindo, dá, né? Porque a gente tem o privilégio de viver um relacionamento. Privilégio. Ah, é privilégio, com Eu certeza. fui assim, escolhida por Deus para aquela família, para ver o amor de perto, para ressignificar qualquer maldade que o mundo ia colocar em mim. E aí eu entendi, cara, eu não. Uma época me chamaram, há uns tempos atrás, para ministrar casais na igreja. Eu falei, cara, meu ministério é mulher. Eu cuido de mulher, porque eu tenho propriedade para falar mulher, levanta, sai daí. Sim. Agora, casal. É que na verdade a gente tem que ter propriedade de tudo, né? É o que você está falando. Eu acho que a gente sempre fala o seguinte, né? Às vezes a gente está discutindo pauta, em teses, essas coisas. E aí eu sempre vou lá e falo, não, você não está entendendo a minha experiência. Se você juntar a experiência com o ensinamento, é uma conexão perfeita. Porque você vai entender, a empatia, ela se torna a partir do princípio que você viveu. Do que você passou. Exatamente. Então, você ter vivido tudo o que você viveu, saber que 50% da culpa de você estar vivendo tudo aquilo é tua, né? Eu sempre falo assim, a verdade vos liberta. Quando você descobre a verdade de si mesmo, tudo começa a andar. Por isso que eu falo que eu tenho mania de eu me coloco sempre em desafios. Porque eu quero saber quem sou eu de verdade. Ah, mas Val, você não sabe quem você é? Sei. Mas a gente se modifica todos os dias. Todos os dias a gente peca, todos os dias a gente se modifica, todos os dias a gente tem oportunidade, todos os dias existe alguma coisa que é mudada em você. Todo tempo. Eu falo que o dia que eu não tiver mais nada para ser transformado dentro de mim, eu morri. Ou, aliás, você chama, tomara que eu seja chamado por Jesus, né? Pelo meu nome, que é o que eu estou tentando fazer. Mas é uma transformação diária. Então eu falo, cara, não tem como você ser 100% perfeito. O dia que você estiver perfeito, você já vai para Jesus. Todos os dias a gente se transforma. E quando você tem propriedade sobre isso, é uma maravilha. E eu encontrar essas pessoas, que eu olho, eu vejo ela e falo, cara, todas as pessoas que sentam nessa mesa têm alguma coisa relatada, uma história parecida e semelhante com a minha. Porque eu sempre falo que Deus une propósito, não une pessoas. E Ele vai trazendo essas pessoas e a gente vai começando a ouvir falando, cara, o que é que eu preciso mudar também? Algumas coisas, alguns conceitos. Eu acho que o fato de você estar aqui me traz para mim um conceito de eu mudar esse meu pensamento a respeito dessa palavra que eu não gosto. Por quê? Eu não gosto por quê? Porque eu gosto, porque na verdade existiu um fator, né? Eu lembro que uma vez aconteceu uma situação. Eu tive, tudo sempre acontece uma situação para você ter um sentimento. Sim, claro. E besteira a pessoa falar que não aconteceu, que é mentira. Aconteceu. Mas o que aconteceu? Eu lembro quando eu tive a formação da psicanálise, eu comecei a fazer atendimento. Óbvio que o valor que eu cobrava não era o mesmo que um coach. Cara, não é o mesmo, é óbvio. Porque talvez naquele momento eu me sentia muito mais capaz do que aquela outra pessoa. E aí a paciente veio, a gente fez a anamnese com ela e tal, eu fiz, né, a anamnese com ela e tal, pra gente fazer o acompanhamento. E aí depois essa pessoa sumiu. Então ela não fechou comigo. Ela foi, passou-se o tempo, eu esqueço muito rápido das coisas, nem lembrava mais da pessoa. Mais ou menos um ano, essa pessoa voltou. E ela voltou destruída. E eu falei para ela assim, mas por que você só está voltando agora? Faz quase mais de um ano que a gente se falou. O que houve? E ela falou, não, Val, é que quando eu vim aqui, eu passei com você, eu fiz a anamnese com você, mas eu fui fazer a anamnese com um coach. Eu falei, oi? Aí ela falou, vai fazer com um coach. Eu falei, tá, e aí? Dentro de mim eu só falando, mas que idiota, né? Eu na minha cabeça. Aí eu falei, mas e aí, o que aconteceu? Aí ela falou, aconteceu que eu tô assim, do jeito que eu tô. Eu falei, como? Pior do que quando eu vim aqui da primeira vez. Cara, eu respirei fundo. E ela foi uma paciente muito especial para mim. Então eu acho que eu peguei aquilo de ranço. Primeiro porque ela não me escolheu. Segundo, que ela foi se tratar com um coach
que não é. Achando que era a mesma coisa que a psicanálise. Isso. E voltou destruída. Então eu acho que naquele momento eu fiquei com raiva por todos os lados. Não foi só porque ela veio destruída. Eu acho que foi mais também por um egoísmo meu de falar, cara. Rejeição. Isso, falar, meu, não acredito. Sentir rejeitado. Isso, e tipo assim, não rejeitado, me trocada mesmo. Tipo, peraí, mas você vai trocar uma pessoa que estudou pra caramba pra passar com uma pessoa que fez um curso de coach? Oi? E assim, só que ele poderia ter sido bom, como você. Então, tipo assim, e daí? Como é que eu ia lidar? Então, assim, na verdade, eu acabei esquecendo porque eu não lembro muito das coisas e foi seguir minha vida. Mas quando ela voltou, ela retornou com esse sentimento que, pra mim, foi um sentimento que eu tive que trabalhar. E aí eu percebi. Ela validou todos os seus achismos. Exato. Mas não só isso. E, tipo assim, aí eu fico mais raiva ainda também, porque fala, me dá vontade de falar. Vou te falar a verdade, me deu vontade de falar pra ela bem feito. Quem mandou você olhar pra isso? Quem mandou? Que daí a gente entra também dentro do. Você tem uma clínica hoje de estética, não é isso? Você faz vários tipos de tratamento lá. Quantas pessoas você recebe lá que é pra você consertar? Muitos. De certa forma, eu não sei maioria. você. Mas você não fica com raiva a princípio? Eu ficava. Eu cheguei a ponto, assim, da cliente vir. O que você faria? Fazer a avaliação, pagar a consulta, eu riscar a paciente, tirar foto, faria isso, dar o orçamento. E ela ir em outra clínica falar, quero que você faça o que a doutora Lia fazer. E uma vez aconteceu exatamente isso. Ela saiu com ela, não, eu fiz uma marcação em todo o abdômen dela. Ela não deixou nem você tirar. Não, você tira não, tá mudando e tal. Ela saiu da clínica e foi para outra. E ela teve uma queimadura muito séria, ela perdeu um umbigo. Meu Deus. E aí, deu 15 dias, ela retornou, cheia de bolha. E ela falou assim, olha o que fizeram em mim, a sua marcação. Ah, com a sua marcação. Ela falou assim, eu fui em um lugar porque eu não podia pagar aqui, achei muito caro, fiz um lugar que era barato e a menina me queimou. E agora a menina mandou vir aqui que só você sabe que ela tá queimadura de clitóris. Então, de certa forma, você sente um pouquinho de raiva? Eu fico às vezes com raiva. Eu ficava. Raiva sim, não é raiva. Ficava, Tipo, você fica ficava, brava no na começo. hora. Isso, a gente No é começo da momentâneo, carreira, é no momentâneo. começo da carreira eu ficava muito brava. Mas muito brava. Não, eu ficava brava. Hoje eu não fico também mais não, mas eu ficava brava. Só que eu ficava brava, mas era muito momentâneo, porque quando eu lembro, não, só eu esqueço. na hora. Mas eu Eu fico ali também na hora. momentâneo. Mas eu falava assim, não vou atender. Não vou atender. Aí eu pensava assim, não, vou atender. Vou acabar sentando pra todo mundo que Que eu você tive que arrumou. arrumar. Até que eu me especializei em intercorrências em estética. Eu fui para outro estado fazer esse curso, porque ninguém fazia aqui em São Paulo ainda, e começou muitas pessoas serem queimadas, muitas pessoas com lesão, para eu poder reabilitar. E aí, a maioria dos médicos que fazem cirurgia, tudo que dá errado eles mandam para mim. E eu entendi que isso era um propósito, era uma missão, então eu não podia sentir raiva, que eu ia trabalhar com aquilo. Sim. E a gente já sabe, igual esses tempos eu atendi uma paciente, que ela fez cirurgia plástica, a cirurgia dela abriu, foi uma intercorrência horrível, ela teve uma necrose, e a irmã fez a cirurgia com o mesmo médico, teve o mesmo problema, coisa de 2 meses depois. E aí eu perguntei, mas por que? Ah, porque o preço dele é muito bom. Então você começa a entender que a culpa não é do profissional, porque tem ali fluxo todo dia. Ele não vai se melhorar, se modificar, não é porque ele é ruim, talvez a técnica dele seja ruim. Mas ele não vai mudar porque as pessoas querem buscar. Sim. É por isso que todo dia a gente está vendo pacientes indo a óbito. Quando é um profissional não médico, isso repercute. Quando é médico, não. É meio que acontece. Exatamente, é meio abafado, né? É. Ô, cara, só que Isso é só um exemplo de profissional, mas a gente tem toda a área. Na estética, então, eu brinco que tem esteticistas que fizeram faculdade, pós-graduação extremamente competente, que dá orgulho de falar da minha profissão. Tem esteticista que fez um curso de 8 horas. E também é tão bom. E é esteticista. E tá aí queimando pessoas, Ah, então aí que eu tô lesando falando. pessoas. E aí surge o nome da área. Sim. Né? Eu sou fisioterapeuta. Eu tô há 20 anos. Agora em janeiro faz 20 anos de formada. Eu tô 20 anos estudando. Quando eu falar isso, eu não vou fazer nada. Não tem como. Aí Não dá. começa. É um protocolo novo, uma produto novo, uma técnica nova, puxa aqui, estica ali, diminui. Não Eu tem fiquei como. uns 2 anos que eu me dediquei ao coach.
a autoconhecimento, a autodesenvolvimento, a performance, eu parei com a estética. Eu falei, cara, eu vou estudar pessoas, eu vou estudar a mente humana. Fiz a minha pós em neurociência e eu parei completamente. Passou os 2 anos, todas as formações, aprendendo como coach, eu amo o operacional, eu nunca vou sair da operação. Eu faço desde limpeza de pele a protocolos mais avançados, harmonização. Então eu amo estar com os meus pacientes. Quando eu acordei 2 anos depois, cara, mas tinha tanta coisa nova que eu passei um ano estudando. E não assim, fazendo curso, contratando profissionais de excelência para me ensinar o que eu estou fazendo. Sim. Porque bioestimulador, que antes era uma coisa que fazia aqui e ali, cara, você faz o corpo inteiro. Ultraformer, endolaser, sabe? Estão enfiando um laser nas pessoas, eu falei, mas como assim? Parece que eu estava dormindo. Eu tive 1 ano para estudar tudo e começar ali, ó. Né, É muito rápido. Quando você acha que você está com equipamento top, ponta, no próximo congresso tem a versão mais moderna dele. Ô, Caio, quando você saiu voltando para o meio da conversa, quando você se separou, aí você foi morar com o seu filho sozinho, e aí você já tinha clínica de estética ou não? Era outra? Eu já tinha uma clínica, mas eu tinha uma clínica com uma sócia. Certo. Né? Foi tudo muito atropelado. Essa clínica dividia o quê? Era uma clínica como a minha. Ah, era uma tá. clínica de Como a estética, tua, né? emagrecimento, mas também tinha salão de cabeleireiro, tinha outras atividades envolvidas. Aham. Era um centro estético. E eu abri em novembro, em dezembro eu me separei, em fevereiro veio a pandemia. E aí foi um caos, né? Porque tudo que eu tinha de recurso foi para abrir essa clínica. Sim. Todo o meu recurso, uma vida de trabalho, vende-se tudo, vamos fazer. Puf, uma clínica linda na cidade, uma mega inauguração, tô casada. Primeiro mês de clínica eu me separei. Minha vida virou de cabeça para baixo. Né? Você não espera que isso vai acontecer. Lógico. E quando eu achei que as coisas iam se normalizar, que estava caminhando bem, a clínica indo super bem, rampando, veio a pandemia e se fecha. Meu Jesus. Eu só sentia uma gratidão muito grande, porque eu falei, agora eu vou ficar trancada em casa, eu e meu filho. Graças a Deus, né? Vamos ficar em paz. E o que eu vou fazer? Eu vou morrer de fome. Clínica fechada. 100% dependia daquilo. Foi onde eu tive que me reinventar para o digital. Eu não sabia abrir uma reunião, uma sala no Zoom, não sabia. Em 15 dias eu tive que lançar um produto digital, aprender a mexer e me reinventar. Foi onde minha carreira deu um boom, porque foi onde eu apareci para o mundo, porque até então eu era conhecida aqui na cidade. Eu Sim. atendia só no orgânico, nunca tinha feito um tráfego pago de internet, nada disso. Era ali no boca a boca. E aí foi onde eu comecei a ser conhecida a nível Brasil. O que você começou a fazer? Programa de emagrecimento online. Caramba. Eu entendi que assim, a estética era muito importante, é muito importante, ajuda muito, né, na harmonização corporal. Mas o que faz as pessoas emagrecer era o acompanhamento, era o monitoramento, era a mentoria que eu dava. E aí eu criei um produto 100% digital, explodiu. Eu trabalhei muito dentro de casa e quando voltou, eu já tinha decidido que eu não queria mais um espaço como eu tinha, porque eu precisava crescer o emagrecimento. Que era o meu chamado, ver as pessoas se transformassem. Você entendeu? A pessoa que emagrece 20 quilos, 30 Que é o que quilos, você 40 passou, quilos. né? Que é o que você passou em E 4 você vezes tem emagrecer propriedade. Você tem Sim. propriedade aqui no peito, faz que dá certo, faz que dá certo. Juntou com a minha experiência, com a minha ciência, com tudo que eu aprendi, que eu fui morar fora para estudar emagrecimento, eu consegui tornar as mulheres, a gente se junta e vira um furacão. Eu falo, junto a gente é imparável. É um exército liberto. Sim. Eu falo, você não pode ficar pensando, ai, meu casamento tá ruim, ai, meu trabalho tá ruim, ai, meu chefe tá ruim, ai, meu filho tá ruim. Cara, muda você. Cuida do teu corpo. Você cuida do teu corpo, você muda a sua mente. Você muda a sua química. A hora que você muda a sua mente e tá forte, aí você toma decisões. Porque aí aquilo que tá ruim pode estar ótimo já. Sim. Às vezes o casamento tá ruim por sua própria culpa. E aí você já trabalha o conjunto todo. Todas as áreas. Hoje a gente... E aí eu criei esse produto digital, cresceu muito. Quando foi para voltar, né, que a gente voltou a atender, eu tive um problema de saúde muito grave. Eu tive uma apendicite suporada, parada cardíaca. Mentira, O sério? meu ápice emocional foi aí. Isso logo após a pandemia. Em agosto de 2020. Nós voltamos a trabalhar em julho
Ficou maio, abril, maio, junho, nós ficamos fechados. Julho voltou para a operação, julho, agosto. Dia 13 de agosto eu fui parar no hospital, assim, eu estava atendendo o paciente, desmaiei. Eu tinha uma dor, desmaiei, para no hospital, uma apendicite. Quando fui para a cirurgia, eu duas paradas, eu tive 2 paradas cardíacas. Meu Deus! E aí eu fiquei 15 dias na UTI. E eu lembro que até hoje, quando eu passo para o médico, ele fala, meu milagre chegou. Nossa, cara, mas havia sinais, alguma coisa? E mas o que acarretou Eu isso? sentia cólica, mas tomava um buscopan e vai, trabalhando, uma loucura. Na época minha mãe estava doente, eu internei minha mãe na quinta e passei mal na sexta. Foi assim, o ápice que eu precisava mudar de vida. Eu não estava feliz mais naquele espaço que eu estava vivendo uma situação complexa e eu não sabia como sair. Porque eu falei, cara, uma coisa é você sair de uma empresa e ir para outra, abrir o seu negócio. Como você sai da sua? Sim. Qual história você vai contar? E aquilo foi me remoendo, e dificuldade financeira, tudo acontecendo, separação rolando, divórcio rolando. Misericórdia. E aí meu corpo me deu o sinal que era hora de parar. Deus foi tão misericordioso que ele me pôs de fora do furacão para entender a situação e tomar as decisões que eu precisava. E uma delas foi que eu tinha que abrir o meu espaço, sozinha. Do jeitinho que fazia sentido para mim, do jeito que Deus estava me conduzindo. E eu estava tão machucada que eu falava que eu queria um lugar pequenininho. Eu falava, você quer uma sala comercial para trabalhar sozinha, vou só atender meus clientes, o digital tá rolando, quero ficar só nisso. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, né? Sim. Eu ia procurar, assim, toda vez que o corretor me pegava, ele me levava numa casa enorme. Eu falava, cara, eu quero uma sala. Até o dia que eu estava numa madrugada em oração, desesperada já, tinha voltado do hospital, falei, agora o que eu faço, né? Você estava ainda com a sociedade? Estava só com a minha sociedade. O que eu faço? Como eu vou sair? Não tinha recurso, eu ainda estava pagando a clínica. Se passou menos de um ano para eu abrir a clínica. Uma pandemia, né? E eu lembro que 3 da manhã eu estava em oração, meu telefone tocou. Minha pastora, que na época era só minha amiga, que eu ainda não ia para a igreja nessa época, estava naquele processo de onde me dá conforto eu vou. E... aonde eu escutar o que eu quero, eu vou. Massageou meu ego e falou lá, sentadinha, passa a mão na minha cabeça que eu dou um colinho. E aí, 3 da manhã, o telefone tocou. Ela falou assim, você está acordada? Aí eu falei, tô orando. Aí tô rezando. Aí ela falou, então atende o telefone que tem a palavra de Deus para você. E ela me liberou uma palavra que é meu é o ouro, minha é a prata. A honra e glória da última casa será maior que a da primeira. Nossa. Ela me liberou essa palavra num dia, numa madrugada. De manhã, eu pai abastecer o carro. Veio uma mulher com um paninho de prato na mão e falou assim, tem a palavra de Deus para você. E ela repetiu a mesma A palavra. mesma palavra. Em um dia, eu ouvi a mesma palavra 7 vezes. De pessoas completamente diferentes. O paciente está na minha maca, eu estava atendendo, ela virou e falou, Deus tem uma palavra para você. Naquele dia, eu fui tomada por uma força que eu não sei de onde saiu. Que eu comecei a procurar, aí uma outra colega minha falou, olha, você numa casa, Deus me mostrou que você vai trabalhar lá. Nem sei o que está acontecendo, mas Deus me mostra você lá. Que é onde eu estou hoje. E Deus me moveu leis, porque onde eu estou é zoneamento residencial. Eu aluguei a casa, sabendo que não ia poder abrir, porque era a palavra de Deus, eu entrei ali e senti. E aí mudou-se a lei em Guarulhos. Eu com a casa já alugada, a obra parada, e mudou o zoneamento para mim, isso começou a obra, a clínica está lá. Eu não tinha recurso para pagar o projeto. E Deus levantou a pessoa que ia fazer minha obra. Ela chegou lá e falou assim, eu vou te honrar, vou fazer sua clínica, você vai me pagar depois. Mas eu acredito sim. Quando eu vi o movimento que Deus fez para eu ter aquele lugar, por isso que assim, eu falo, aqui não é meu. Eu não entendia nada. Eu falava assim, eu brinco que eu tinha boleto de 10 mil na minha mesa de iluminação. E eu falava assim, Senhor, faz hoje. Entrava cliente fazendo pedido de 10 mil. Eu vivi milagre todos os dias. Eu estava sozinha numa pandemia, no lockdown, a obra rolando na minha clínica. Eu já não estava na outra, já tinha saído, estava numa salinha, num fundinho trabalhando. E acabava 10 horas da noite de trabalhar, pegava meu filho, pegava um Uber, ia para a home center de madrugada, comprar pizza, comprar as coisas. E Deus me honrou num tamanho que quando eu dei aquela clínica, eu não estava. E que é linda, inclusive.
não acreditava. Eu falava assim, meu Deus, mas como Você não colocou foto da sua clínica? Ai, não deu tempo. Acredito. Não deu tempo, não achei, mas vou mandar pra você. E eu entrei na clínica, eu parei no método CIS com o Paulo Vieira no mês seguinte. Porque quando eu abri a clínica, foi a minha maior queda. Porque eu não tinha merecimento para ter um negócio daquele. Eu tinha capacidade. Sim. Sou foda. Eu Mas vou, acho que faço, merecia, trabalho. Mas quando eu me vi daquilo, eu falei, por que eu abri um negócio desse tamanho? O que eu vou fazer? Socorro, Deus! Eu não sei fazer gestão. Eu não confio nas pessoas demais. Eu entrei num processo que foi assim, aonde eu realmente fui tratada. E eu fui parar no método CIS. Do método CIS eu conheci Jesus. E ali começou uma jornada de transformação. Fui fazer o coach, fiz o Master Coach. Saí do Master Coach e 2 dias depois eu tive um burnout. Jesus. Porque eu cheguei no ápice. Porque eu realmente conheci as pessoas a fundo, como a sua permissão atrai pessoas que vão se ligar nela. Sim. E eu, na minha inocência, na minha ingenuidade, totalmente analfabeta empresarial, fiz escolhas erradas de pessoas, me frustrei, aquilo acabou comigo. Eu batia no peito, eu cuidei de uma empresa 8 anos, isso, aquilo, eu nunca tive um trabalhista, de repente eu tive um trabalhista. Aquilo, eu falo que me marcou mais do que a minha separação. O pessoal fala que a primeira ação trabalhista de uma empresa, você nunca esquece. Você nunca esquece. E a dor. Eu falei, mas por que eu tô sentindo isso? Mas é ingratidão, eu acho que a ingratidão, nossa. você faz tanto pelo outro. Você, depois de tudo, eu falo, depois de tudo que eu fiz, você entender aquela traição dentro do seu espaço. Você manda embora, a pessoa te processa. E você ficar assim, à mercê da justiça. Pra gente que tem uma integridade muito grande é difícil. É uma dor que eu senti na vida. E aí foi onde aquilo foi indo, eu acho que, pum, tive um burnout. Desliguei, a clínica em movimento, tudo acontecendo. E aí foi um processo realmente de cura. Porque aí faltava um pilar, que era a minha identidade em Cristo. Era saber quem eu realmente era, para que eu estava ali. Deus ele me resgatou. Eu falo que eu tive um encontro com Jesus. Literalmente ele pegar na minha mão. E aí eu entendi o porquê que eu tinha falado tudo daquilo, que é começar uma nova fase. Você nunca vai ser colocada num novo patamar, num novo nível, sem passar por uma transformação. Com certeza. E eu não tinha caráter para estar onde eu estou hoje. Eu não tinha caráter para viver o que eu vivo hoje. Como que eu falava assim, eu transformo pessoas? Cara, eu não olho para quem está do meu lado, eu não olho para mim. Massacrava todo mundo, queria resultado. Hoje não, hoje as coisas são leves. Hoje o resultado ele vem por osmose, ele vem por propósito. O olho, você vai na minha equipe, o olho delas brilham. Eu tenho amor de estar lá dentro. Já teve época de eu querer sair, pedir as contas da minha clínica. Mas era eu que estava na frente daquilo ali. Isso me doeu. Eu falo, cara, eu fiz um curso de gestão, quando eu fiz coach business, contava a minha cara todo dia. A sua empresa é seu reflexo. Sim. A empresa emocional do dono. Os funcionários são o dono. Qual a cultura que está na parede da tua empresa? Que cultura é essa que transformar pessoas em dentro e ninguém tem lugar nem para comer direito? É bem isso mesmo. E eu entendi que eu tinha que ter Ninguém faz nada grande sozinho. Nunca. Ninguém. E Deus não ia me dar essa missão porque eu sou bonitinha. Eu não era nem a primeira da fila. Ele só abria meu coração disponível. E assim como o barro na mão dele, ele me quebrou. Mas ele me quebrou e eu não aprendi nada. Aí ele quebrou de novo. E eu não aprendi nada. E ele quebrou de novo. E hoje você fala assim, tá pronta? Eu acho que eu tô pronta para tudo. É aquela sensação que eu tô no meio do fogo. Tem hora que eu sinto que meu vaso tá pronto, ele gostou do que ele fez, mas eu tô na fornalha. Para me curar verdadeiramente. Porque Deus não enche, ele transborda. E você não pode ter uma fissura. E eu entendo que ainda tem coisa em mim que tem que ser muito tratada. Por isso que eu estou na fornalha, para o meu olhar mudar. Hoje, se fosse antigamente que você falasse assim, tipo, eu ia ficar muito brava aqui, mas é que está discutindo. Hoje eu olho com tanto amor para isso, eu falo, cara, obrigada por eu ser e poder mostrar para ela uma nova visão. Tudo para mim é uma oportunidade. E depois do burnout, eu tinha aumentado de peso, mesmo processo. Peso é um gatilho, é proteção. Por isso que eu amo trabalhar com emagrecimento. E eu entendi que eu tinha que ter o meu momento. Eu estava muito bem, entendendo o que eu estava fazendo,
mas a solidão já estava batendo. E eu tinha que me encontrar quando ela não bateu. Foi onde eu descobri as atividades físicas ao ar livre. Deus foi tão generoso que me colocou em frente a um bosque. E eu não fazia nada no bosque. Eu olhava para aquele bosque e falava, nossa, bonito ver esse povo correr, né, gente? Ai, que bonito! Eu ia tomar café na Copenhague ali, eu comer chocolate, era, né, que bonito! Só olhando pro correr. olhar, que legal. Ai, que Queria bonito! tanto poder correr Ai, assim, como gente. é lindo isso! E assim, eu trabalhando com emagrecimento, falando bonito e não fazendo nada. Minha vida era esse loop. Aí engordou, toma um Venvance. Ozempic. Tá bonita no vídeo, tá tudo bem. Mas eu não comunicava a verdade no meu estilo de vida. Eu bebia, porque eu aprendi a beber, né? Eu fumava, adorava um narguilé, achava lindo filmar no narguilé. E aí um dia eu me peguei no meu curso de coach, ouvindo, você só vai ter sucesso o dia que você passar a verdade. E eu entendi, cara, eu sou uma fraude. Sou uma fraude. É tão difícil pra gente a gente entender isso, né? É, por isso que a autorresponsabilidade cura. Sim. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É a sua verdade, não é a verdade do outro. Sim. E aquilo me marcou muito, o dia que eu olhei e falei, cara, eu sou uma fraude. Eu dou tanto resultado para as pessoas, mas eu não vivo o resultado. Por isso que meus pacientes não sustentam o resultado. Eu não sou uma mentora. Mentora é aquela que inspira, é aquela que eu sigo, é aquela que me influencia, é aquela que eu falo que ela está onde ela está. E eu falei, está na hora de fazer o caminho de volta. Doeu? O que você vai fazer agora? Vai beber de novo? E algumas decisões foram entrando. Entrou Jesus, a bebida saiu da minha vida. Não porque alguém mandou, por constrangimento. Um dia eu peguei uma latinha de cerveja, faz uns 3 anos mais ou menos. Eu peguei, já não estava bebendo, mas tá tudo bem beber de vez em quando. Era uma decisão minha, eu não estava bebendo. Mas acabou a água, tal, que eu tinha levado na festa, tinha cerveja para eu tomar cerveja, acabou. Eu abri a latinha, uma colega encostou do meu lado e falou assim, seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas está na hora de você acordar. Do jeito que eu abri, eu soltei e fiz uma promessa que nunca mais ninguém ia beber com uma latinha na mão. Porque o Espírito Santo me constrangeu. Minha amiga não é nem cristã. Foi usada. E eu me senti constrangida, com vergonha de estar com aquela latinha na mão. Daquele, você bebe? Bebo, eu adoro um espumante, uma taça de vinho no jantar. Mas isso não é o motivo da minha alegria, o motivo da minha saída, isso não me conduz, isso não me entorpece. Isso é uma celebração. Vamos celebrar? Um brinde, ok? Mas não me conduz mais. O narguilé foi uma coisa assim, a primeira coisa que eu larguei. Um dia minha filha olhou para mim e falou, mãe, solta a fumaça. O dia que ele falou isso, Ele vai soltar também. e eu olhei para ele e respondi no reflexo, isso é coisa de adulto, menino. Eu falei, cara, tá ensinando minha filha, quando você for adulto, você vai fumar, tá? E é uma decisão minha, eu não tô aqui para julgar ninguém. Isso foi o que o Espírito Santo passou em mim. E eu decidi abandonar. E quando sai o que é ruim, tem espaço para o que é bom. E eu decidi que eu não ia mais fazer esporte para emagrecer. Porque assim, eu corria, emagrecia, acabou. Aí começava, engorda. Era um escape, era uma obrigação. Eu ia para academia e postava na força do ódio. Eu falei, nunca mais, eu vou encontrar prazer, eu quero mudar o meu estilo de vida. E nesses 3 anos, não foi só a minha performance que mudou. O meu entorno, o meu imã mudou, os meus pacientes mudaram. Eu atraí você. Você é incrível para fazer aula com a gente. Então, hoje a nossa energia de amor, de cura, eu falo, não é o seu propósito, não pode ser emagrecer. Tem que ser saudável, é estilo de vida, eu quero ser feliz. Eu não corro para emagrecer, eu corro para ter saúde mental. Eu corro porque quando eu estou correndo, começa o quê? Eu chego no bosque com milhões de pensamentos. Eu vou correndo, aquilo vai sumir. Aquilo vai sumir. E eu vou sem fone, eu aprendi a me ouvir. Então, é uma relação de amor comigo. Sim. O meu olhar para mim mudou. Eu olhava no espelho e falava, nossa, essa barriga tá enorme, nossa, essa barriga tá caindo. Tudo que eu ouvia virou verdade. Então, quando eu olhava, eu via aquilo. E não era que eu estava ouvindo de ninguém, estava ouvindo da minha voz. A minha voz estava me maltratando. Estava me matando. Só havia defeito. Aquela mesma voz que falava, você é boa, você não é aquilo que está falando, você não é isso. Você não... Depois ela vira contra você. Eu falo que a gente é tomado, né? Pelo lado bom e pelo lado ruim. Eu falo, ó, existe meu lado do diabinho e meu lado de anjinho. Para quem eu dou autoridade?
Aí ele atua. A pessoa ela não é 100% boa e ela não é 100% ruim. Ela tá 50-50. Agora, o que faz a diferença é para quem você dá autoridade. É isso que eu sempre falo e é isso que eu levo para minha vida. Você não tem controle, Não. mas você tem comando. Exatamente. Então, você não tem controle do que você vai ouvir de ruim, da sua Sim. voz, mas você tem comando. E a voz que você dá poder silencia a outra. Com certeza. Então, quanto mais eu falo, quando vem um sentimento ruim, a gente fala, opa, respira fundo, aqui não. Quando eu chego hoje no meu limite, porque a gente lida com desafios todo dia, eu falo que não é problema, é desafio. E eu entendi já que nada vem para minha morte. A palavra de Deus diz, nada vem para tua morte, mas para o teu processo. E tem coisa que a gente olha e fala assim, olha só, o Senhor vai fazer milagre aqui. E quando eu chego no meu ápice, eu cancelo um paciente na minha agenda, remarco um paciente, boto meu tênis e vou correr. Porque eu descobri ali um escape, eu descobri ali um lugar onde eu paro de pensar no problema e eu crio uma solução. Porque enquanto eu penso no problema, ele vai ficando grande, Sim. vai faltando ar. Só quem já teve crise de ansiedade, burnout, sabe quando está entrando em crise. A gente começa a procurar o ar. Sim. Você começa a olhar e já vê um cenário negativo. Você não vê mais uma possibilidade de dar certo. E aí é hora de falar, sai do problema. Eu vou tomar um café, vou tomar um sorvete, eu vou correr. Eu falo para as meninas, daqui 10 minutos eu volto. Porque eu aprendi a me amar e me respeitar. Se eu sei que não veio para minha morte, e eu sei que eu me respeito, eu falo, opa, tá demais para mim. Sai a empresária, converso com a Carita menina, que é apaixonada por um brigadeiro, me conecto com Deus, volto para o meu eu, olho para o problema de fora, e eu sempre penso, o que eu falaria se alguém me trouxesse esse problema? Porque a gente tem solução para todo mundo. Às vezes a facilidade que a gente tem de resolver o problema do lado é uma maravilha. Mas você sabia que um dos critérios que eu sempre trouxe para mim mesmo, eu sempre fui também de resolver e trazer respostas prontas para todos. Eu tenho um problema, eu resolvo, qual é? Eu tenho uma solução, pode falar. Eu tenho resposta para tudo. E eu comecei a perceber, eu falava, muitos anos atrás, né, porque eu estou te falando, quando a gente entra para essa área da psicologia, você começa a se analisar, a se conhecer. E eu comecei a falar assim, mas peraí, Val, por que você está tão preocupado em ajudar os outros? É para não olhar os seus problemas? É para não olhar você? Você não quer saber quem você é? Você não quer resolver os seus problemas? Você está fugindo de si mesma? Parou, gata. E eu estou percebendo que você fala com você mesmo, que eu falo comigo mesmo. Nitidamente. Às vezes eu acho que alguém do lado, às vezes eu estou no carro, ou qualquer coisa, eu estou falando sozinha, acho que a pessoa vai falar, mais uma doida que fala sozinha. Mas eu estou falando comigo mesma. Sim, voltando para a realidade. Exatamente, eu falo, cara, é verdade. Eu comecei a perceber que eu estava tão preocupada em ajudar o outro, era sempre o outro. É que era para não olhar para mim. E aí eu falei, não, Valquíria, você vai olhar para si. Você vai saber quem você é. E eu vou te falar, cara, eu sofri muito de saber quem eu era. Eu falo, cara, não é fácil a gente descobrir quem somos. É muito doído, porque a gente fala do outro é fácil, mas quando a gente fala de nós, é totalmente diferente. Principalmente porque a gente tem uma personalidade muito forte, de autossuficiência, de eu sou capaz no que eu faço, eu consigo, eu resolvo, pode jogar no peito que eu seguro a bola. E aí a gente para e olhar e falar, cara, não, você não é tudo isso. Oi? Vamos parar e olhar para você? Você tomar consciência dos seus fracassos, dos Cara, seus medos, da sua vulnerabilidade. Sim, e aí, por outro lado, é cansativo também a gente querer ser sempre perfeita, querer ajudar todo mundo, querer pegar o problema de todo mundo. Eu lembro que uma vez o Espírito Santo falou para mim, igual que ele larga a carroça. Larga o quê? Larga a carroça. A carroça não é tua. Eu destinei para você essa carroça com essas pessoas, mas elas não são suas. Solta a carroça. Cara, eu chorei por um mês, tentando soltar a carroça. Eu não queria soltar a carroça, porque eu falava, cara, não, mas tá, eu sei que eles não são seus, eles são meus. E eu te entreguei eles para que você fizesse o que você já fez, agora já não é mais da sua conta. Larga a carroça. E eu chorei, porque eu me apeguei àquelas pessoas, e como era difícil deixar elas. Cara, eu chorei muito, eu chorava muito. Todas as vezes que o Espírito Santo falava comigo, eu ia lá e chorava. E aí parecia que eu via ele falando para mim assim, acabou a manha. Se levanta daí, enxuga essas lágrimas e vai fazer o que tem que ser feito. Agora larga a carroça.
E quando eu tive que largar essa carroça foi muito dolorido para mim. Eu me apego muito às pessoas. E aí eu aprendi, eu lembro uma vez que no yoga, inclusive a pessoa que eu fazia yoga é professora do Jake. Que eu vi lá os dois lá e falei, mas você conhece a. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela, que inclusive ela vai vir aqui também. Maravilhosa. Mas você conhece ela? Ele falou, conheço, mano. Aí você conhece? Eu falei, pô, eu fazia yoga com ela. Ah, ela é minha professora. Eu falei, nossa, caramba, que legal. E ela é maravilhosa. Fisioterapeuta também, formada. Uma pessoa de uma luz imensa. E todas as vezes que a gente ia começar também, como lá no Jake, ela leu uma parte de um livro. Cara, eu estava neste momento de largar a carroça que eu estava recebendo esse comando e eu chorei parecendo, porque assim, eu sou bem eu mesmo, eu não tô nem aí de chorar, de falar, eu sou bem, quando eu vejo eu já estou falando e chorando. E cara, eu chorei compulsivamente no yoga. Tava eu e uma menina. Eu comecei a chorar. Eu chorei. Porque ela falou assim, ó, se você tem amor às pessoas, amar é libertar. Deixe elas irem. Cara, isso eu estava me falando. Eu comecei a chorar. E ela falou, tá tudo bem? Eu falei, só deixa eu chorar. Ela, sim, não deixa. Eu chorei muito. Pra você ter uma ideia, eu chorei tanto que a menina que estava do meu lado chorou comigo, coitada. Porque você sabe, se você ri, todo mundo ri. Se você chora, todo mundo chora. E ela começou a chorar comigo. E aí ela veio, ela me abraçou, né, a minha professora. E eu chorei, mas eu falei, cara, eu vou chorar. Tudo porque eu tinha que deixar ir. E assim, eu pego um amor infinito pelas pessoas, mas eu entendo que eu só posso ir até aquele lugar e que eu precisava deixar eles irem, mesmo sabendo que eles poderiam sofrer, porque não dependia mais de mim. Não é sua cruz. Não é. E aí, cara, e é muito surreal isso. E aí, voltando a falar sobre você, quando eu passei ali, né, eu sou assim, uma pessoa que, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e a gente vai ter. Gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Carita vai ser a pessoa que vai me entrevistar, gente. Uau! Aguarde! Tá? Ela vai ser a pessoa que vai me entrevistar. A gente vai fazer uma caixinha de perguntas depois, quando for chegar a minha hora. A gente vai fazer uma caixinha de perguntas no Instagram, tanto no meu PV quanto lá no Instagram do podcast. E vocês vão poder subir as perguntas que vocês querem que ela faça pra mim. Curiosidade que vocês têm, que vocês são curiosos, né? Então, só mandar as perguntas depois. E tá tudo bem, eu aceito o desafio. Mas quando eu passei lá no Bosque Maia, então quando eu me entreguei para Jesus, eu falei, cara, hoje eu não mando mais na minha vida, então manda você. Porque eu mandei até hoje, assim, foi uma merda, então vamos ver se faz a diferença. E nitidamente foi feita a diferença mesmo. Então hoje eu vivo, eu sou guiada mesmo, e eu deixo me levar. E aí eu passando lá, falei pro meu marido, caramba, amor, você precisa decidir uma coisa. Ele falou, o quê? Se você vai decidir colocar o tênis ou o chinelo do hospital, qual você decide? Olha o seu pai. É isso que você quer para sua vida? E eu tenho falado muito sobre isso com meu marido, porque é isso que eu tenho sido guiada para falar. Mas ele não me escutou ainda. Mas a gente faz a nossa obrigação, porque a carroça não é minha. E aí, a gente foi andar que eu consegui levar ele. Chegamos lá andando e tal. Vi as criaturas fazer. Gente, todo mundo que me conhece sabe que eu amo. Eu amo a natureza. Eu tenho sensibilidades sensoriais, tenho problema na mão. Você pode ver que às vezes eu estou fazendo agora, eu estou com os dedos assim, ó. Porque eu dei uma gastura. Enfim, mas eu amo a natureza. E aí eu estou lá andando no Bosque Maia, vejo lá o pessoal no deck. Falei, uau, cara, eu amo yoga. E quem é aquelas loucas, maluca? Gente, vou lá. O meu pai toma onde você vai? Vou lá falar com aquelas pessoas. Ele não interessa, meu filho, eu fico conhecendo, porque eu sou dessa, né? Eu vou conversando com todo mundo. Cheguei lá, perguntei, gente. E aí eu descobri que é um projeto que Carita, graças a Deus, Carita escutou também o Espírito Santo falar com ela e fez esse projeto, que é um projeto magnífico, que eu gostaria muito que você falasse. Porque a oportunidade que eu tive, eu quero que todo mundo tenha. Cara, porque é surreal a gente fazer yoga no Bosque Maia, no deck. Cara, gente, ali eu falei, não, obrigada, pai. E sabe o que é isso? Eu me senti ali extremamente cuidada por ele. Porque ele sabe o que eu queria.
E Ele é sabe incrível como eu como queria. a gente vive experiências na aula, né? É. Sempre na hora da meditação, o sol sai. Sai. É A gente maravilhoso, né? sente aquele calor, quando tá o frio que O for. brilho parece que tá dentro da gente. A hora que a gente fecha os olhos, vem o sol. Eu falo, é o presente de Deus. É a borboleta que visita a gente. A gente tem experiências na aula de yoga, assim. E como começou, né? Esse projeto? Isso, como? Desde, né, já tem 8 anos que eu trabalho com emagrecimento. Nasceu o Liberte-se, que é um programa de emagrecimento. É que faz parte da sua clínica. Da minha A sua clínica. clínica ali no Maia tá há quanto tempo já lá? 4 anos. 4 Vou anos. fazer 4 anos agora, nesse endereço. E nasceu o Liberte-se há 8 anos já, mais ou menos. E a gente eliminou 8 toneladas de peso, muita gente transformada, mas era um programa que envolvia estética, educação alimentar, as minhas mentorias foram sendo adicionadas com a minha formação de coach e me tornando mentora real delas e não tinha atividade física. E aí a gente começou a analisar como seria possível ter atividade física, já que não dá para ter um professor disponível para todos os horários, enfim. E ficamos naquela análise. E nesse processo, eu com a minha conversão, com a minha aproximação, eu recebi um convite para fazer um jejum espiritual, que era um jejum de 21 dias, o jejum de Daniel. Por 21 dias eu ia poder comer só o que vem da terra, e eu tinha que me comprometer com algo que eu não fazia, eu estava sem fazer exercício. E aí eu fiz, eu falei, vou fazer única e exclusivamente espiritual. Eu quero me conectar com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, assim como Daniel ouve. E eu decidi que eu ia começar a caminhar no bosque. Por esses 21 dias, eu ia caminhar todos os dias, nem que fosse 10 minutos. Mas eu ia ter um contato com o divino, com a natureza. Cara, foram os 21 dias mais transformador da minha vida. E no final dessa jornada, eu tive uma bênção muito grande da parte do Senhor. Mas as pessoas olhavam para mim e falavam assim, o que você fez? Você tá mais jovem. Cara, então quantos que você emagreceu? Eu falava, gente, não sei. Porque não era o objetivo. Sim. Eu já tinha um programa de emagrecimento. E assim, nos meus 21 dias de caminhada, eu comecei a postar. Aí começou, eu vou com você. Tati começou a vir comigo, Bel começou a vir comigo. A gente gerou uma comunidade. Olha que legal. E todo mundo ali, eu falei, gente, ó, eu tô comendo só comida da terra, vamos fazer junto? Todo mundo emagreceu. No final de 21 dias eu emagreci 7 quilos. A minha cabeça mudou completamente. Mas completamente assim, eu estava no estágio de ansiedade, naquele processo de me curar. Eu me sentia outra pessoa. Eu sempre tive um problema com a manhã. Eu sou uma pessoa que fala com a hora da noite. Eu trabalho até 2, 3 da manhã. Mas acordar às 6 para mim era doentio para levar meu filho para a escola. Eu acordava, levava e voltava a dormir. Nesse nível. A clínica abria às 9, porque eu funcionava depois das 9. E eu criei uma narrativa tão forte que se tornou verdade. Era uma historinha mentirosa que se tornou verdade. E aí eu comecei a me desafiar. Eu tinha eliminado 7 quilos. Eu comecei a ter prazer. E assim, eu me sabotava, eu enfiava a chave do carro dentro do tênis. Então eu falava, se eu pegar a chave com a mão no tênis, eu vou botar o tênis. Se eu botar o tênis, eu vou caminhar. Eu comecei a criar ferramentas para fortalecer. E aí, o dia que eu não queria ir, eu lembrava, as meninas estão lá me esperando. Terminou os 21 dias, eu tinha eliminado 7 quilos, era outra pessoa. E aí eu contratei um fisiologista americano, especialista em alimentação, vamos dizer, paleolítica. Né? Alimentação lá dos primatas, alimentação que vem da terra. Eu falei, cara, o que aconteceu com o meu corpo? Meu cabelo parou de cair, minha pele rejuvenesceu, celulite sumiu. Minhas dores, eu tenho muitas dores no corpo. Tinha dor no quadril, falavam que era idade, não era idade, era intoxicação mesmo. Porque minhas dores sumiu. E aí eu contratei esse fisiologista, fiz um curso com ele, aprendi tudo o que acontecia no organismo, e aí nasceu o Libertas, o Detox 21. 21 dias para mudar a tua vida. Caramba. E aí, quando eu olhei para o projeto, eu falei, cara, eu quero colocar mentoria, vamos transformar a identidade, capacidade e merecimento. Vou mudar a crença dessas mulheres. Aí eu olhei a alimentação paleolítica, alimentação da terra, vamos unir o espiritual. Aí eu comecei, como que você se conecta com o seu espírito? Pela fé. E a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Falei, eu vou levar a palavra todos os dias. Aí foi onde eu comecei o meu projeto devocional. Todos os dias, 6 da manhã, tem uma palavra. E depois Deus tocou no meu coração e eu abri, eu já para todo mundo. Mas começou ali com os 21 dias que eu falei, eu quero trabalhar corpo, mente e espírito. E aí eu falei, espírito nós vamos trabalhar com devocional. Mente a gente vai trabalhar com as mentorias. Corpo, alimentação e exercício.
comunidade de corrida já estava fortalecida. Eu falei, cara, mas a gente não pode só porque tá faltando alguma coisa, falta uma peça. Aí, como uma inspiração divina, vamos dizer assim, eu ouvi um sopro, yoga. Falei, cara, eu nunca fiz yoga, eu quero fazer yoga. Acho bonito aquelas fotos, né? Falei, ai, dá uma paz aqui, eu vou fazer no bosque. Mas, menina, onde a gente vai arrumar para Deus? Vai mandar o professor. Numa conversa, num bate-papo com uma amiga, ele falou, cara, eu conheço um professor muito bom, vou indicar para vocês. Indicou o Jake. E o projeto começou. A primeira aula de yoga que eu fiz, eu senti algo tão forte. Eu senti tanto Deus naquela aula, que eu fiquei enlouquecida querendo que as pessoas conhecessem. E o projeto foi crescendo, o Libertas cresceu demais. Tanto que era um programa que era Detox 21 só, hoje é o Libertas para Voar. A gente uniu a mentoria de mulheres com a desintoxicação. E eu hoje eu faço só para mulheres, porque a minha linguagem de mulher para mulher é bato nelas, bato contando a minha história. Então o que você propaga é sempre os 21 dias. 21 dias. A gente tem um programa de emagrecimento, 90 dias, que é o MOVE, é o movimento que transforma. Por isso da yoga, do funcional, da corrida, porque eu trouxe o MOVE, o movimento, porque cara, eu quero muito movimento. E nós vamos começar agora com a aula de dança. A aula de dança vai ser na rua. Na rua da clínica. Na rua da clínica, à noite. Vai ser uma aula de dança, mas de flashback. Anos 80, a gente botar uma polaina, botar essa mulher que tá aqui dentro, a gente vai dançar flashback, vai ser demais, vai ter luzes e tudo, vai ser na rua. A gente começa agora em abril com esse projeto da dança e foi tão transformador, mas eu entendi que algumas pessoas poderiam querer vir para nossa comunidade, se abastecer da nossa energia, da nossa fé, da nossa alegria, e nem não necessariamente tinha que ser alguém do programa. Foi onde a gente abriu para as pessoas de fora. Qualquer um pode? Não. Eu sou muito seletiva para quem vai naquela aula. Tem pessoas que vêm, igual você, a gente aceitou de cara. A Tati foi atrás de você, foi atrás dela. Porque a gente sente a conexão. Agora, tem muitas pessoas que procuram que eu falo que a turma está fechada. Ah, porque você exclui? Não, porque não está pronto para viver o que a gente está vivendo. Eu sou muito feliz de estar vivendo com vocês o que eu estou vivendo. A gente chora junto, a gente se ama, a gente se une, a gente compra a dor da outra. A gente teve uma amiga, nossa, que você viu. Ela chegou para fazer o Detox 21, ela tomou a consciência que ela era uma alcoólatra. A gente está acompanhando o processo. Ela largando do álcool. A outra trouxe que estava apanhando do marido. Ela costumava de yoga isso. E nas mentorias, eu ali assessorando, trabalhando, e ela tá assim, ela separou do marido. Não, ela se posicionou e ela foi ter uma outra fase. Eu aprendi que eu não sou ninguém para julgar. Antigamente eu falava, larga desse cara, eu te levo na delegacia. Eu vou com você. Hoje não, eu já falo, cuida de você, eu não me meto. Eu nem opino. É que a carroça não é sua. Eu falo, cuida de você, muda a sua química. Muda o seu corpo, muda a sua mente, se fortaleça. Quando você estiver fortalecida, você vai estar pronto para a melhor decisão da sua vida. Sim. Então, hoje, esse projeto me move. E mudou a minha vida, porque hoje é o meu estilo de vida. Hoje eu acordo 5h30 da manhã, feliz, 6 horas da manhã, todos os dias a palavra está lá. Deus tem me revelado. Às vezes eu falo que eu sempre preparo à noite. Meia-noite eu estou preparando o meu devocional do dia seguinte. Eu preparo bonitinho, escrevo pronto para ler de manhã. Chega de manhã e falo, mãe, você quer que você fale? Acaba com o meu raciocínio, mas ele me entrega algo tão genuíno e eu começo, é aquele dia que começam a me ligar, cara, a palavra não é pra mim hoje. É natural, né? Caramba, hoje foi forte, hoje doeu, hoje bateu. E eu ministro sobre o quê? Eu uso a palavra de Deus, que é a base, é o caminho, é o farol dos meus pés. Eu uso e trago uma reflexão para o nosso mundo, porque tem gente que lê e não entende nada. Então, sim, eu uso para trabalhar nossa identidade, quem somos, nossa paternidade. Porque não importa as feridas que você tem, o pai que você teve, a mãe que você tem, nem sempre foram bons. Mas nosso pai é ele. Ele cura toda rejeição, abandono, ele cura toda traição, ele cura toda mágoa. Quando ele entra, acabou. Ele é eu sou, né? E o eu sou, só ele te basta. Ele te reveste, ele te veste com roupas novas, ele te faz novo. E eu falo, a palavra é muito clara, eis que já estou fazendo uma coisa. Sim. Quando a gente se vê no olho do furacão e tem a certeza que ele já está fazendo, que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre, se eu tenho um propósito dentro de mim e eu só me tornar disponível, ele vai fazer. Você sabe que eu fico me perguntando, esse tempo atrás aí eu fiquei me perguntando, né? Eu acho que, como segunda-feira foi bem forte, né, o nosso encontro lá, eu fui embora pensativa e eu fiquei pensando, poxa Senhor, eu não consegui entender ainda
o propósito de eu estar no meio delas e elas estarem comigo, né? E para te falar a verdade, eu acho que ainda o propósito maior ainda é você. Então assim, eu fico pensando, eu falo, "Mas qual é, né?" E aí ele falou, ainda não é tempo, uma hora você vai saber. Então assim, eu lembro que quando eu conheci a minha pastora, né, que eu tenho um amor, a gente é muito amiga. E eu falo que na época dos reis, antigamente, eles tinham os conselheiros, né? Que antigamente ou eram os conselheiros ou eram os padres. Hoje a minha conselheira é ela, sabe? Então, e quando eu a conheci, eu tive a mesma sensação que eu tenho quando eu te conheci. E é muito estranho, porque quando eu conheci ela, eu e ela, tipo assim, eu olhei pra ela, mas tipo, não, não foi um amor à primeira vista, foi uma coisa assim, mas como assim? Que é ela? Tipo, sabe assim? Eu disse assim, é uma coisa diferente. Não é um ranço, porque se tem uma coisa que eu não tenho muito é ranço das pessoas. Eu olho para as pessoas e falo, cara, eu gosto dela, tá me provar o contrário. É dominante. Então pra mim não tem isso. Mas, e gerou uma ligação muito grande entre eu e ela, né? Eu costumo falar que a gente tem um propósito de vida muito grande, eu na vida dela e ela na minha vida. Né? Eu ajudo ela e ela me ajuda muito. Então, assim, eu fico olhando para esse projeto, que é onde ele me colocou, e para te falar a verdade, eu não entendi ainda. E também não estou assim, preocupada. Estou falando isso porque a gente está aqui junto. Mas, assim, eu fui embora aquele dia pensando, chateada com toda a situação, feliz também, porque de saber que essa pessoa ela está num bom lugar, com uma boa pessoa, e eu sei que vai ser fácil para ela, talvez fácil não, mas ela vai conseguir. Então, assim, isso me alegrou e eu fiquei pensando, pai, por que eu estou lá com elas? O que acontece? Eu tenho aprendido bastante coisa, mas não é só isso. Existe algo a mais. Não sei quando, não sei como, não sei aonde, não sei de fato com quem, mas ali é um projeto nitidamente mesmo, de fato, de Deus mesmo. E tipo assim, e o que me alegrou, que logo no começo quando eu fui, e eu vi que isso era um projeto de Deus mesmo, e o que mais me alegrou a princípio foi saber que você estava disponível para aquilo. E eu poder fazer parte disso, para mim, cara, é sem palavras. Não tem. E é mais engraçado porque assim, tudo que vem de Deus, muitas vezes a gente pode permitir que tire a gente disso. Porque já umas 2 semanas para cá, eu venho e eu tenho ficado na cama, eu acordo. E aí ela fala para mim assim, não vai não. Não vai não. Descansa, você está cansada. Aí eu meio que esmoreço, porque depois eu olho e falo, as pessoas falam, não, levanta e vai. Aí eu vou. São as aulas mais. Sabe? Então, tipo assim, tanto que eu cheguei atrasada. Por quê? Porque eu tive essa voz aí na minha cabecinha, né? Não, você tá cansado. Você não tem dormido bem à noite, né? Então vai descansar. Aí eu falei, não, eu vou. Nem se for para chegar atrasada, chegou amém, mas eu vou. Então, assim, é muito engraçado, porque todas as vezes que a gente tenta trabalhar em alguma situação, o principal é que a sua paciente, ela precisa querer também, né? Ela precisa também estar disponível, nessa mesma disponibilidade. E muitas vezes a dor é tanta que ela até quer, mas ela não tem força. Exato. Antes eu eu tinha uma linguagem muito, vamos dizer, ríspida com as pessoas. Quem quer faz, quem quer procura. Hoje eu sei que não. Eu era também assim. Você quer, mas você acha que você não consegue. Você não tem esse merecimento de ir à luta. Quantas pessoas, igual eu falei na aula com o professor nosso, até falou, nossa, isso foi pra mim. Tem gente que tem muito dinheiro e não consegue entrar numa loja de luxo e comprar alguma coisa. Porque não tem merecimento para fazer. Exato. Né? Tem gente que está na dor, mas não conhece o cenário. E o seu cérebro gosta de zona de conforto. Ele não conhece o sucesso. Ele conhece onde ele está. E ele vai fazer de tudo para te deixar ali. Na comida, ele vai dar o cheiro do que você gosta de comer. Você vai pensar naquilo, nas experiências. Mas eu vou fazer dieta, vai ter aquela festa. Ele vai tentar te sabotar de todas as formas. Mas quando você muda a sua química, é ele que te impulsiona. Sim. Então, é muito difícil. Você tem que ter um olhar de amor. E mudar o meu estilo de vida me fez sentir as dores de realmente fazer aquilo de verdade. As pessoas olham para mim e falam, quantos quilos você perdeu? Eu falo, cara, não sei, porque assim, não é como antes que eu me pesava. Tantas gramas, não sei. Sim. Eu falo, mas eu estou mais bonita. Cara, eu não sei se estou mais bonita, mas eu estou me amando. Eu olho no espelho, quando meu olho fala, caiu o peito. Eu falo, que
peito lindo. Eu tenho peito, né, gente? É, Peito lindo. você Eu, tem. na hora, eu não me permito mais ver um defeito. Quando meu olho já olha para essa barriga, eu falo, essa barriga é tão linda, ela já fez aqui. Eu costumo falar que a cabeça Eu me da gente... amo, eu começo a me amar no espelho, eu faço carinho, eu não tocava em mim. Então hoje quando eu vejo aquela mulher ríspida que chega e fala assim, não vou postar nada no grupo. Ai, não quero, ai, não consigo, não tenho tempo. Eu lido com ela com tanto amor. Eu falo, meu Deus, como ela tá séria. Tá cheia de escamas. E eu já estive lá, né? Tipo assim, você vai E falar, eu só já estive sei lá. porque eu estive lá. Com certeza. Quando eu estava igualada a ela, eu conflitava com ela. Sim. Eu olhava pra ele e falava, só você não tem tempo? Eu só tenho então quem tem tempo. Eu brigava, eu batia, eu repelia essas pessoas. Sim. E às vezes é uma pessoa que eu repeli que sofreu muito porque precisava da minha ajuda. Então hoje eu tenho um olhar de amor, a pessoa fala, não vou passar nada no grupo, eu falo, tá bom, vamos fazer um grupo de você, então, só eu. Quando ela vê, ela começa a se impulsionar. Ah, eu não tenho tempo de vir para yoga. Você acha 8 da manhã? Trabalho, tenho casa. Eu falo, mas vem só um dia. Só um dia. Vem comigo, a gente toma um café depois, bate um papo. Ah, então vem, para tomar café, eu venho. Acabou, arrebatei, tá ali. E é muito engraçado que, tipo assim, ali o propósito é tão grande que só vai ficar quem é. Só vai ficar quem é. A gente teve um rapaz, né? Você conheceu ele. Sim. As histórias que ele trazia pra gente, ele chorava toda a aula. Sim. Porque ele não conhecia aquilo. E ele estava tão perdido na dor dele, na depressão dele, tomando remédio para dormir, não dormia. Na primeira semana do detox, com a alimentação, com a yoga, ele falou, ele me ligou chorando um dia de manhã. Ele falou, eu não lembro quando foi a última vez que eu dormi. E eu vi que eu não tomei o remédio em cima da mesa. Então, isso para mim me move. Ah, sim, com certeza. Outro dia, um marido de uma paciente, ele foi muito ríspido comigo. Ele descobriu que ela estava na clínica e ele foi lá e entrou na minha sala. Ele olhou para ela e falou assim, você não vai fazer muito com ela, ela é separada e a gente vai separar. Não quero. Ele falou na minha cara. Se fosse antes, eu batia nele. Eu dava cadeirada nele. Eu ia levantar tipo, pô, da beira. Mas eu olhei com muito amor para ele e falei assim, ela está aqui porque ela precisa. Se você pagar o tratamento dela, é sinal que você ama, que você quer que ela melhore. E se de alguma forma fizer mal para ela, você vai perceber no meio do caminho, mas ela já vai ter melhorado. Então apoia ela, mostra o quanto você ama ela. E a sua opinião comigo, tá tudo bem, é só a sua verdade. Mas você nem me conhece. E ele ficou tão constrangido, vermelho, e eu falei assim, tá tudo bem, vem pra sala, senta, toma água, um café. Vem conhecer meu trabalho que você vai me conhecer. Talvez mude um pouquinho a sua verdade, mas eu não posso te convencer de nada. Eu sou separada assim, sou bem resolvida, amo pessoas, amo mulheres, e eu tô aqui para cuidar da sua mulher, não tô para cuidar do seu casamento. Eu só posso te dizer que vou dar uma mulher nova para você. Ele ficou tão constrangido que ele pagou o tratamento. Não pediu nem parcelado, por sinal. Um mês depois, ele chegou na minha porta. Eu atendendo um paciente, ele bateu lá na minha porta de vidro, me trouxe uma orquídea, da que eu gosto, não sabe que eu gosto de orquídea, bombom, e falou assim, eu vim honrar a tua vida, porque você transformou meu casamento. E eu vim te pedir perdão, porque eu fiz um julgamento tão errado a seu respeito. A minha vergonha é tanta que eu tinha que me manifestar, falar pra você. E queria te honrar. E aquilo me marcou muito, porque a gente julga tantas pessoas, né? E Deus não me fez separar para odiar casamento, Ele me fez separar para amar os casamentos. Sim. Para ver o quanto eu errei, para ver quantas aquelas mulheres que estão numa relação ruim estão sofrendo por erro delas. Porque se esqueceram, se anularam, eu quero competir. Cara, eu nunca vou ser um homem, eu quero ser uma mulher. E toda a minha jornada foi para isso, eu passei uma transformação no meu íntimo do meu ser. Para entender que está tudo bem ser uma mulher, está tudo bem pedir ajuda, está tudo bem não estar no controle. A última coisa que eu quero hoje é ser controladora. Eu quero ser controlada. Somos duas. Eu acho que eu tenho pensado nessas questões também mais interpessoal. Eu acho que a gente vai também criando unidade, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai ficando, eu acho que mais flexível também. E entendendo, aprendendo também com as porradas que a vida dá. Porque se a vida te dá porrada, porque você se permite levar porrada. Sim, e como que você vai curar lá na frente se você não passou pela dor? Exatamente. Né? Dia 8 de março, apareci no Congresso de Mulheres, tinha muitas mulheres. E há 3 anos atrás, eu apareci nesse mesmo congresso. Eu estava começando a minha jornada com Cristo, meu processo de cura, tinha acabado de vir no burnout, eu estava ali no processo me reconectando, no meu resgate do meu eu. Eu
Fala que realmente foi um resgate. Porque eu estava ali dentro o tempo todo, assim, aprisionada, algemada, Sim. naquela armadura que eu vestia. E eu escrevi a minha palestra inteira. Eu ia palestrar sobre identidade. Escrevi. No dia anterior à palestra, eu ouvi uma voz de Deus: você não vai falar sobre isso. E ele me deu uma palavra, que era falar justamente da cura da cegueira. Por que Jesus curou tantos cegos, né? Porque com a nossa própria... A cegueira ela não é só física, ela é espiritual, ela é emocional, e a gente destrói a nossa vida com as próprias mãos. E eu ministrei sobre isso. Foi tudo em cima da hora, eu fiquei tensa, porque eu gosto de coisa programada, planejada. Deus já quebrou isso em mim, mas eu gostava. Eu não falava nada se não tivesse os slides na minha frente. Eu tinha que me preparar para aquilo. E aí passou, ministrei há 3 anos atrás, e aí esse ano me convidaram de novo. Só que esse ano eu vim como palestrante oficial. Lá atrás eu tinha 20 minutos só de palestra, esse ano eu fui a palestrante do evento. E eu tava assim, nossa, eu vou falar sobre o quê, né? Falar sobre o quê? Falar sobre o quê? Todas as minhas palestras estão anotadas no caderno. E aí eu falei com a pastora, falei: você tem algum assunto que você quer que eu aborde com as meninas, alguma coisa a mais? Ela falou: não, deixa Deus trabalhar. O tema do congresso é identidade. Na hora que ela falou isso, Deus falou assim: tá pronta a sua palestra. Tá lá no caderno. Quando eu olhei, eu palestrei exatamente. E aí eu me questionei, falei: Senhor, por quê? Ele falou: agora você está pronto para falar isso. Você não tinha caráter para falar isso. Você estava na maior dor, como se olhar no olho delas e falar. Você podia falar sobre a cegueira que eu te curei. Sim. Mas hoje você pode falar de quem você é em Cristo. Com certeza. Você pode falar da jornada que você sofreu para ser uma mulher. Você pode olhar no olho delas e falar da beleza de ser uma mulher submissa. Que a mulher não é a cabeça. E que está tudo bem. E que é lindo viver o papel da mulher. Agora eu te curo para falar. E foi uma palestra assim, muito, muito, muito especial para mim. Eu acho que de todas, e foi muito impactante, porque o que cura é a verdade. Sim. Né? A A verdade gente é o ouve amor, pregações sempre. eloquentes, pregações lindas, muitos, aí se fala para Desculpa, né? A gente não quer falar, mas teatral. teatral, encenada, gente, encenada, eu não posso falar berrando, dos outros. o evangelho é simples, Jesus foi simples, É ele na falava com a simplicidade. multidão sem microfone, Sim, Jesus gente. comentava. E tá tudo bem se você grita para sua manifestação, tá tudo bem, não sou contra isso, pode ser que em algum momento eu grite Não, mas na tem que minha ser palestra. natural. Mas é de dentro. Sim. É de dentro. E assim, o que conecta as pessoas é a sua verdade. E naquele momento lá, Deus falou para mim muito no meu ouvido. Eu falando para elas, Deus assim, ó, como um fone de ouvido falando comigo. Toda a sua história foi para que você chegasse aqui. E eu não entendi porque eu estava ouvindo isso repetido. Parece que foi dia 8. Hoje é dia 20 e pouco de março. Passou 10, 15 dias. Eu não paro de receber ligação e mensagem. Do quanto aquela palavra trouxe consciência, Imagina. despertou aquelas mulheres que estavam lá. E nesse dia Deus me curou. Nesse dia Deus me deu autoridade para subir na batalha. Nesse dia Deus curou aquilo que faltava em mim, que era um amor. Foi nesse dia, no altar, que eu fui pedida em namoro. Ah, que linda! Nesse dia que eu senti esse cuidado dele comigo. Por que eu estava pronta para falar aquilo? Porque doía? Não. Porque eu aprendi a ser feliz sozinho. Meu Sim. imã mudou. Eu entendo que ninguém completa ninguém. A gente tem que ser completo. Sim. As pessoas chegam na nossa vida para transbordar aquilo que você tem de bom. Tudo que você tem de bom, o outro chega e transborda. Agora, quando você está procurando um super-herói, está procurando, você vai se conectar com as pessoas erradas. Porque ninguém completa ninguém. Não. Cada um tem a sua carroça. Quando você cria expectativa pelo outro, você sempre se A sua frustra. felicidade está em qualquer pessoa, É. você vai se frustrar. Quando você fala, eu vou ser feliz quando eu estiver nesse cargo, eu vou ser feliz quando eu estiver nessa viagem. Cara, a jornada não vale a pena. Eu sou feliz todo dia. E na verdade Eu tenho que ter você... essa consciência no simples, feliz no simples, sabe? Eu sou feliz de preparar meu café, eu sou Sim. feliz de sentar e tomar café da manhã com meu filho. A minha vida é feliz. Falta alguma coisa? Falta água. Mas nem por isso vai ser feliz. Sim. E eu não precisava daquilo para ser completa, mas para transbordar. Então eu sinto que a jornada, ela é dolorosa. Porque para você sair da cegueira e começar a enxergar, você vai ter que tomar consciência das suas dores. Você vai ter que tomar consciência dos seus fracassos.
você vai ter que ser disponível para se transformar. Mas conforme você vai se alinhando com a vontade dele, você vai ver que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Né? Pois é. Você sabe que eu costumo falar que ninguém vive o propósito sem viver o processo. Tem que ter o processo. Você quer viver o propósito? Passa pelo processo. Ninguém consegue. Então, e saber que, tipo, cara, e agora você tá namorando, então, tá de namorado? Ai, eu tô namorando! É segredo, era segredo até agora. E o melhor de tudo é que agora você está preparada. Para Agora ser eu tô boa pra vivendo. você e pra ele. Porque senão ia continuar sendo a mesma carta. E ia ter a mesma Repetir história. os mesmos erros, porque eu falei, a culpa não é do outro, a culpa é de quem dá Sim. permissão. Exatamente. E para você viver um novo nível, seja profissional, seja do seu corpo, seja conjugal, para você viver um novo nível, você tem que se curar. E o que eu tô vivendo, assim, posso dizer que vale a pena. A jornada vale a pena. Um dia você vai encontrar alguém que você não precisa falar, Sim. a pessoa conhece a sua alma, ela se conecta com você, porque você permite isso. Com certeza. E a pessoa vai ser tão incrível que muda os seus dias, muda seu sorriso, muda seu tudo. brilho, tudo. E você não estava dependendo disso para ser feliz. Mas te traz logo no. Sim. E você sente o cuidado divino em cada detalhe. Eu não vou falar. Gente, um dia, quando você for vir me entrevistar, você vai ver o quanto nós temos de semelhança. De história, eu tô falando, da história. De semelhança. E o quanto isso vale a pena. Hoje eu tô há 14 anos. Você só está começando agora. Mas você pode ter certeza que todo o processo valeu a pena pro propósito. Todo. Hoje eu vivo há 14 anos com meu marido, uma pessoa que me apoia em tudo, que me vê, me enxerga, sabe como eu levanto e como eu deito. Eu falo que ele é meu André, né? Eu falo assim, porque o André, ele arrumava todas as coisas para Pedro. Sempre quem apareceu foi Pedro, mas quem fazia todos os bastidores era o André. O André era tão importante quanto o Pedro, né? Mas quem era visto era Pedro. E eu falo para ele fala para mim, né? É tão lindo. E assim, mais pra frente você vai saber de uma história que você vai me entrevistar, mas assim, vale a pena, cara. Tudo isso que você passou e tudo ainda que a gente vai passar, tudo vale a pena. Isso é uma coisa que eu posso te confirmar. Vale a pena. É maravilhoso. Eu estou muito feliz que você está aqui. Eu amei, de verdade. E aqui a gente tem o nosso momento de você falar, deixar uma mensagem, do que você quiser, para que você quiser, como você quiser, falando do que você quiser. Porque aqui a voz é a sua, não é a minha. Então a gente separa esse momento para que você fale, tá? Então, gente, agora vocês vão ficar com Carita. Bom, eu quero falar com você, mulher, que tá aí, achando que acabou, achando que você não é nada, que você não tem valor, que você não é ninguém. Sua vida tem valor, você é importante, você foi criada e planejada. Todos os seus dias já foram escritos no livro da vida. E pode acreditar em uma única coisa, você não está sozinha. Muitas estão no mesmo lugar e eu já estive aí. No momento que eu pensei em desistir da minha vida porque eu não tinha valor, porque ninguém se importava comigo. E isso não é seu. Você não precisa carregar. Você pode transformar a sua vida. Se você hoje não tem força por você, faça por quem você ama. Lembre, seus filhos precisam de você bem. Seja a melhor mãe para eles. Seja a melhor filha para os seus pais. Seja a melhor amiga para os seus amigos. Porque nesse processo você vai descobrir o quão incrível você é. Você pode, você consegue. Essa cadeia não existe. Você tem algemas que podem ser quebradas com uma decisão. Decida lutar pela sua vida. Decida sair desse lugar. Decida se amar. Não dê a chave da sua vida para ninguém. Você não precisa de ninguém, você precisa de você. Resgate essa força. Crie uma comunidade de apoio, peça ajuda, abre a boca. Que você vai viver o melhor dessa terra. Nós temos promessa, eu e você, e nós vamos viver. Decida pela sua vida. Lute, busca ajuda. Nós estamos aqui para fazer o melhor para você. Ai, gente, eu tô até
tá muito emocionada mesmo. Você é uma pessoa de luz, uma pessoa maravilhosa. Nunca desista de ser quem você é. Nunca desista de seguir o propósito que Deus tem assim na sua vida, que é imenso. E eu me sinto muito lisonjeada, muito agradecida a Deus por permitir eu conhecer pessoas tão maravilhosas que estão aí nesse mesmo propósito que eu, de fazer da vida das pessoas um lugar melhor, de transformar o mundo num lugar melhor com pessoas melhores. Então eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque é um presente para mim. É para mim que ele dá esse presente. Então eu agradeço muito por você ser quem você é e você nunca ter desistido. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou muito honrada de estar aqui com você. Eu é que tô. Eu tenho certeza que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, Ele une histórias parecidas, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Sim, É sobre a missão para os dele. Então, nós não éramos as primeiras da fila, mas Ele viu o coração disponível e nesse momento a gente de força, Ele nos uniu para que a força aumente, para que o resgate aumente e para que essa luta não acabe. Amém. Obrigada. Gente, é isso, né? Para variar, Valzir em algum momento, eu que quero agradecer. E você que tem uma história, vem aqui contar a sua história, que com certeza vai ajudar outras pessoas que precisam te ouvir. Você é importante também, a sua história é importante, então respeite a sua história, supere ela e venha compartilhar. Beijos para vocês.